Olá e bem-vindo ao canal Resumo de Filmes. Espero que esteja tendo um bom dia. Hoje iremos falar sobre um filme de thriller de 2003 chamado Na Companhia da Noite. Lembre-se de que se você gosta de resumos, pode apoiar o canal deixando o seu like, se inscrevendo e ativando o sino de notificação. Não se esqueça de comentar abaixo. Vamos ao filme. No início da abertura do filme, uma psiquiatra chamada Miranda Gray é aprisionada na penitenciária Woodward sem lembrar de como chegou lá. Sua paciente Chloe havia confidenciado anteriormente que era visitada e estuprada pelo diabo todas as noites em sua cela, mas Miranda havia desconsiderado suas alegações, acreditando que eram resultado de memórias reprimidas de abuso por parte de seu padrasto. Isso levou a uma altercação entre Chloe e Miranda, resultando na remoção de Chloe pelos enfermeiros. Mais tarde, Miranda se encontra com seu marido e colega, o Dr. Doug Gray, em seu consultório, onde discutem o caso de Chloe e trocam um beijo apaixonado. São interrompidos por outro colega, o Dr. Pat Graham, e depois de uma breve conversa, Doug sai para um compromisso desconhecido. Miranda decide nadar antes de ir para casa, acompanhada por Pat devido ao mau tempo. No caminho para casa, Miranda é parada por policiais que a informam sobre um buraco na estrada e lhe dão instruções para fazer um desvio. Ela acaba atravessando uma ponte branca curta e encontra uma menina no meio da estrada, fazendo com que ela entre em pânico e perca o controle do carro. Após o acidente, a ilesa Miranda se aproxima da menina encharcada, que então explode em chamas e agarra o rosto de Miranda, fazendo-a desmaiar. Quando Miranda acorda, se encontra em uma das celas da penitenciária Woodward, desorientada e incapaz de se lembrar como chegou lá. Ela se revolta, mas as enfermeiras a sedam para acalmá-la. Depois, eles entram em contato com o Dr. Graham para relatar os eventos que se desenrolaram. Pat fala com Miranda, informando-a de que ela está em sua cela há 3 dias e pergunta se ela consegue se lembrar de algo sobre o incidente. Ela se lembra de ter encontrado uma garota, mas Pat revela que não havia evidências de que mais alguém estivesse presente no acidente de carro e informa que Doug está morto e que ela é a principal suspeita de seu assassinato. Miranda reage com raiva, levando Pat e enfermeiras a sedá-la. No dia seguinte, Miranda encontra-se com ex-pacientes, incluindo Chloe, que lhe dá um recorte de jornal confirmando seu status como suspeita de assassinato. Naquela noite, Miranda vê uma mensagem na porta de sua cela e fica aterrorizada. No dia seguinte, enquanto tomava banho, Miranda é atacada pela garota do acidente de carro e fica ferida no chão. Pat verifica seu estado na enfermaria e discute seus sentimentos por ela antes de prometer ajudá-la. Miranda entra em contato com outro colega, Dr. Phil Parson, em busca de ajuda e encontra-se com seu advogado, Ted Howard, que sugere que ela alegue insanidade temporária devido às evidências esmagadoras contra ela. O xerife Bob Ryan, o melhor amigo de Doug, também participa da reunião. Ele tenta interrogar Miranda sobre os eventos daquela noite fatídica, mas acaba perdendo a compostura. Ele a acusa e apresenta fotos do terrível cenário do crime. Aterrorizada com o que viu, Miranda nota que seus cortes começaram a sangrar novamente. Removendo as ataduras, ela descobre as palavras "não está sozinha" gravadas profundamente em sua pele. Enquanto olha as fotos novamente, ela encontra a mesma frase escrita em sangue em uma delas. Sobrecarregada, Miranda sofre outro colapso e é sedada pelo pessoal médico. No dia seguinte, acompanhada por Pat, Miranda se encontra com o Dr. Parsons. Ela revela que esteve presente no local do assassinato de Doug, mas insiste que não estava sozinha. Enquanto tenta convencer os dois homens, Miranda nota uma foto emoldurada de uma menina atrás do Dr. Parsons. Chocada, ela percebe que essa é a mesma menina que encontrou durante o incidente na ponte. O Dr. Parsons informa tristemente a Miranda que isso é impossível, pois a garota na foto é sua filha, Raquel, que se suicidou vários anos antes. Naquela noite, Miranda acorda sentindo uma forte presença assustadora em sua cela novamente. Ela se comunica com o fantasma, acreditando ser Raquel Parsons, e instrui a entidade a abrir a porta da cela. Para sua surpresa, a porta se destranca e Miranda foge para o corredor. Lá, ela vê a figura fantasmagórica da garota atravessando uma parede próxima. Na tentativa de encontrar respostas, Miranda invade o escritório de Pat e liga seu computador. Um artigo sobre Raquel aparece na tela, seguido por um vídeo de vigilância do fantasma parado em um corredor. Miranda percebe que o fantasma está na sessão de confinamento solitário e teme pela segurança de Chloe. Correndo para a sessão, ela ouve um som forte vindo da cela de Chloe. Espiando para dentro, ela testemunha Chloe sendo empurrada contra a porta por um homem com uma tatuagem animasola, fazendo com que seu rosto fique ensanguentado. Sobrecarregada pelo medo, Miranda tenta fugir, mas é capturada pela equipe médica. No dia seguinte, Miranda encontra Pat novamente e pergunta sobre o bem-estar de Chloe. Ela então revela que acredita que Chloe está em perigo, levando Pat a tomar uma atitude.
Ela conta a Patty a história do homem tatuado e como Raquel Parsons não foi vítima de suicídio, mas sim de agressão. No entanto, Patty rejeita sua narrativa e adverte a não causar mais problemas. Mais tarde, Miranda pede desculpas a Chloe por não ter acreditado nela quando disse ter sido estuprada pelo diabo. Chloe a perdoa e alerta de que o diabo virá atrás dela em seguida. Em sua cela, Miranda tem outro encontro com uma presença fantasmagórica que a ataca violentamente. Um guarda corre para sua cela, mas ela o nocauteia e escapa com suas chaves. Miranda foge dos guardas e busca refúgio na área da piscina. O fantasma aparece para ela na piscina e ela foge novamente, encontrando abrigo debaixo da mesa de um guarda amigável chamado Joe. Ele lhe dá as chaves do carro, que Miranda usa para deixar a penitenciária. Enquanto dirige, ela vê o fantasma no retrovisor e evita por pouco colidir com um caminhão devido aos seus freios defeituosos. Ela continua a dirigir até que o fantasma lhe dá uma pista para ir à casa de Doug. Ao chegar na casa de Doug, as luzes da varanda se acendem automaticamente. Lá dentro, ela descobre manchas de sangue e começa a recordar memórias de segurar um machado enquanto seu marido implorava por sua vida. No entanto, ela começa a sentir que essas memórias não eram dela e que ela estava sendo possuída na época. No banheiro, ela vê seu rosto se transformar em uma figura irreconhecível e percebe que não foi ela quem matou Doug, mas o fantasma de Raquel que estava possuindo ela. Miranda soluça no chão do seu quarto, agarrando uma foto de Doug. Pouco depois, um fantasma dá um sinal para ela visitar a propriedade em Willow Creek. Ela concorda em ir e chega à casa rural ao amanhecer. Ela analisa a área e descobre um celeiro próximo, mas ao entrar, encontra apenas ferramentas agrícolas antigas e enferrujadas. Enquanto se prepara para sair, ela percebe uma caixa de câmera de vídeo nas proximidades. Ao examiná-la, descobre uma entrada secreta que leva a um porão. Descendo as escadas e acendendo as luzes, ela fica horrorizada ao descobrir caixas de drogas, correntes manchadas de sangue e equipamentos de gravação de vídeo. Ao tocar uma das fitas, ela fica petrificada ao ver o marido torturando e matando uma mulher sequestrada. Doug tinha uma vida dupla e essa revelação destroça Miranda. De repente, ela ouve passos lá em cima e é detida por um policial enquanto tenta escapar. Durante a confusão, uma mulher surge detrás das escadas do porão, aterrorizando Miranda com suas mãos ensanguentadas. A mulher é revelada como Tracy Seavers, a última vítima de Doug. Miranda é levada para a delegacia e confia no Dr. Parsons sobre sua suspeita de que Raquel também possa ter sido uma vítima de Doug. Ela tenta contar a Patty, mas ele a ignora mais uma vez. Naquela noite, ela pede para falar com o xerife Ryan, mas ele está indisponível. Patty, por outro lado, investiga a tatuagem Animazola em seu escritório. Mais tarde, o xerife Ryan visita Miranda em sua cela. Quando ela descreve sua teoria de que não está sozinho, sugere que há outro assassino além de Doug, ela começa a dar um perfil psicológico do outro assassino. Mas à medida que fala, ela percebe que o perfil se encaixa no xerife Ryan e fica convencida de que ele quer encobrir seus rastros. Ao perceber que Miranda descobriu a verdade, ele a ataca, fazendo com que ela rasgue sua camisa e revele a tatuagem Animazola em seu peito. Com a ajuda do fantasma, Miranda consegue escapar e corre para cima. O xerife dispara vários tiros contra ela, mas só acerta um cano de gás. No andar de cima, Miranda encontra as portas trancadas e ninguém responde aos seus gritos de ajuda. Ela se esconde debaixo de uma mesa próxima. O xerife Ryan alcança a protagonista e faz um discurso sinistro sobre seu passatempo compartilhado com Doug. Ele confessa ter assassinado Raquel e começa a atirar aleatoriamente. De repente, ele avista o fantasma de Raquel atrás de uma janela de vidro e entra em pânico, atirando com sua espingarda. O tiro aciona um vazamento de gás, causando uma explosão que o envolve em chamas. Quando ele se vira para encarar a protagonista, ela o atira na sua cabeça. A protagonista corre em direção à porta e encontra Patty esperando do lado de fora. Ele se desculpa por duvidar dela e as acusações de assassinato contra ela são eventualmente retiradas. Um ano depois, ela está caminhando com Chloe nas ruas da cidade e eles estão conversando como velhos amigos. Após chamar um táxi para Chloe, eles se despedem. Enquanto a protagonista continua caminhando sozinha, ela vê um menino no meio da rua que quase é atropelado por um carro antes de desaparecer subitamente. Confusa, ela decide continuar caminhando, apenas para se deparar com um cartaz de menino desaparecido em um poste de luz próximo alguns momentos depois. Obrigado por assistir ao resumo e não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo para... Olá e bem-vindo ao canal Resumo de Filmes e espero que esteja tendo um bom dia. Hoje iremos falar sobre um filme de 2022 chamado A Baleia. Lembre-se de que se você gosta de resumos, pode apoiar o canal deixando o seu like, se inscrevendo e ativando o sino de notificação. Não se esqueça de comentar abaixo.
Vamos ao filme. Um professor universitário participa de uma palestra online na qual a câmera do professor está desligada devido a um suposto mau funcionamento. Após a aula, o professor, Charlie, permanece no sofá e assiste a um vídeo adulto, um hábito ao qual ele se acostumou. No entanto, Charlie sofre um ataque cardíaco e entra em pânico enquanto segura o peito. Felizmente, um pregador entra inesperadamente na sala, e Charlie pede que ele leia em voz alta um ensaio que está na mesa. O pregador oferece-se para chamar uma ambulância, mas Charlie recusa devido à falta de seguro de saúde. A amiga de Charlie, Liz, chega e ajuda-o a ir ao banheiro com um andador. Liz pede ao pregador que saia, culpando sua seita por causar a condição atual de Charlie. Apesar dos repetidos pedidos de Liz para ir ao hospital, Charlie recusa e, em vez disso, assiste TV com Liz, que lhe dá um balde de frango frito. Mais tarde, naquela noite, Charlie lê seu ensaio sobre Moby Dick e se compara à baleia gigante. Na manhã seguinte, Charlie pesquisa as consequências de seus problemas de saúde e faz uma ligação. Mal conseguindo se mover, ele se arruma, coloca comida em um comedouro de pássaros e abre a porta para sua filha Ellie, a quem abandonou quando deixou sua esposa. Ellie fica horrorizada com a condição de seu pai, mas está disposta a passar tempo com ele e fazer literatura em troca de suas economias. Charlie concorda, mas quando Ellie exige que ele fique em pé e caminhe, ele cai, e Ellie sai com nojo. Charlie pede pizza para se consolar, e Liz mais tarde o visita para verificar sua condição e limpar seu quarto. Liz repreende Charlie por convidar Ellie contra o desejo de sua ex-esposa e lhe dá um cachorro-quente, que quase o sufoca. Liz pega a bagunça do chão e devolve para a amiga enquanto espera Charlie acordar. Mais tarde, Charlie encontra uma foto da sua amiga na estante de livros, o que o leva a querer entrar no quarto trancado onde estão suas lembranças. No entanto, ele não consegue encontrar a chave e desiste da ideia. Ellie visita o pai conforme prometido, mas continua grosseira e desinteressada em passar tempo com ele, passando a maior parte do tempo no telefone. Charlie corrige o ensaio dela enquanto conversam. Apesar de suas tentativas de iniciar uma conversa, a filha permanece desinteressada em falar sobre suas vidas. Ela simpatiza com ele, mas não consegue perdoá-lo por ter deixado a família. Ellie pergunta a Charlie sobre como sua pessoa amada faleceu, mas ele se recusa a falar sobre isso e, em vez disso, muda a conversa para a literatura, pedindo a sua filha para escrever um ensaio enquanto ele está fora. Enquanto Charlie está trancado no banheiro chorando, Ellie o ouve e se lembra de si mesma. Thomas, um pregador, visita Charlie e oferece ajuda. Charlie e Thomas discutem o fim do mundo e grandes escritores, com Thomas tentando convencer Charlie de que ele tem uma chance de salvação. Charlie se recusa e insiste que a única forma de Thomas ajudá-lo é pegar a chave embaixo da cama e abrir a porta trancada. Liz retorna com um presente para Charlie, uma cadeira de rodas que se ajusta perfeitamente a ele. Enquanto Charlie está ocupado com a cadeira de rodas, Liz conta para Thomas a trágica história da conexão de sua família com a seita que ele serve. Apesar das objeções de Liz, Thomas insiste em ser o conselheiro espiritual de Charlie. Charlie tenta entrar no quarto trancado, mas não consegue passar com a cadeira de rodas pela porta. Ele se contenta em admirar os itens de longe e come pizza enquanto assiste TV. A garota escreveu 3 frases impertinentes em vez de uma redação, o que surpreendentemente agradou o professor e o fez rir. No entanto, sua risada causou outro ataque cardíaco em Charlie. Para acalmar-se, Charlie lembrou da redação que escreveu sobre uma baleia, o que o ajudou a superar seu pânico. No dia seguinte, Ellie chegou e, apesar do mau humor da garota, seu pai pediu para ela continuar escrevendo. Ele tentou ter uma conversa sincera com Ellie, mas ela não conseguiu superar a traição de seu pai e desabafou todas as suas emoções reprimidas com ele. Ellie estava confusa sobre por que seu pai havia parado de falar com ela há 8 anos, mas Charlie admitiu que tinha medo de que alguém não o aceitasse pelo que ele é. Apesar de sua raiva, Ellie levantou-se para pegar um lanche para seu pai na geladeira, mas o avisou de que seu sanduíche seria pequeno e livre de qualquer aditivo prejudicial. Charlie ficou tocado com sua preocupação e lágrimas encheram seus olhos. Tarde da noite, enquanto seu pai dormia na cadeira, Ellie explorava a casa de Charlie e tropeçou em um quarto misterioso, mas assim que entrou, alguém bateu na porta. Thomas, que havia voltado para a casa de Charlie, estava preocupado com ele dormindo tão profundamente, mas Ellie admitiu que havia dado a ele comprimidos para dormir. O pregador estava desconfortável com seu comportamento, então ele planejou sair e voltar mais tarde, mas Ellie o convenceu a ficar oferecendo um cigarro e tirando uma foto dele fumando.
Eventualmente, Ellie convenceu Thomas a contar a verdade sobre de onde ele veio, e ele revelou que costumava ser membro de um culto, mas havia roubado uma grande quantia de dinheiro e fugido. Sem que Thomas soubesse, Ellie estava gravando a conversa deles em um gravador de fita. Enquanto isso, o pregador estava distraído com os livros e fotografias pessoais de Charlie. De repente, Liz e a mãe de Lee entraram no apartamento sem bater, e a saúde do pai de Lee piorou. Thomas escapou, e Ellie teve que confessar que deu comprimidos perigosos ao seu pai. Liz ficou magoada ao descobrir que Charlie havia oferecido dinheiro a Ellie por suas visitas, já que ela havia estado ajudando de graça todo esse tempo, assumindo que ele não tinha dinheiro. Sentindo-se ferida e traída, Liz saiu sem dizer uma palavra. Mary pediu a Ellie para sair, e Ellie relutantemente se despediu de seu pai. No apartamento, apenas a ex-esposa do inválido permanece, e ela imediatamente se serve de um copo de bebida quente. O antigo casal relembra seu passado, mas Mary revela que manteve sua filha Ellie longe de Charlie porque temia que o comportamento cruel de Ellie o machucasse. Mary mostra a Charlie um vídeo de Ellie zombando de seu pai doente nas redes sociais. Ela conforta Charlie e oferece condolências pela perda dele. Eles lembram dos tempos mais felizes antes da separação. Charlie confessa que sente que sua vida chegou ao fim e pede a Mary, com lágrimas nos olhos, para não deixar Ellie sozinha. Ele deseja partir deste mundo em paz. Charlie está sozinho novamente e percebe que o prato de comida de pássaros está quebrado, o que o deixa desconfortável. O entregador chega, e Charlie pede para ele deixar a pizza e ir embora, mas desta vez, o entregador espera que Charlie saia do apartamento e o olha com desgosto. Charlie come as 2 pizzas de uma vez, deixa uma mensagem raivosa em uma sala de bate-papo de estudantes e come alimentos pouco saudáveis até se sentir mal. Thomas chega e conta a Charlie que Lee enviou as fotos e uma gravação de confissão para a igreja, e seus amigos e familiares o perdoaram. Charlie tem sua última aula, liga a câmera para mostrar sua aparência, e o professor quebra o laptop. Liz vem ver Charlie, e ele dá seu último suspiro enquanto Ellie chega e lê sua redação para ele. Charlie consegue dar alguns passos em direção a Ellie antes de falecer. Obrigado por assistir. Olá e bem-vindo ao canal Resumo de Filmes e espero que esteja tendo um bom dia. Hoje iremos falar sobre um filme de crime e drama de 2022 chamado O Enfermeiro da Noite. Lembre-se de que se você gosta de resumos, pode apoiar o canal deixando o seu like, se inscrevendo e ativando o sino de notificação. Não se esqueça de comentar abaixo. Vamos ao filme. Em 2003, Amy Logan trabalha como enfermeira no Hospital Parkfield Memorial e é também mãe solteira de 2 filhas. Ela trabalha no turno da noite em uma UTI, onde uma paciente idosa chamada Ana é admitida. Amy é boa em cuidar de seus pacientes e garantir que eles sejam bem cuidados, então quando o marido de Ana pede para ficar porque sua esposa não quer que ele vá, Amy permite que ele fique, apesar de saber que parentes não são permitidos a ficar ali. Posteriormente, uma enfermeira-chefe convoca Amy por desobedecer à lei. Amy alega que o parente era um homem idoso e exausto e que não poderia mandá-lo para casa a 1h da manhã, mas a enfermeira diz que eles não contratam funcionários para administrar um hotel para parentes. Então, ela diz a Amy que teve que implorar a Linda, a gerente de crises, por pessoal extra e que em breve um novo rapaz se juntará a ela na UTI. Amy então vai trocar as roupas de cama do paciente com câncer, mas não consegue levantar o paciente. Ela descansa em um quarto vazio e depois vai para casa, onde paga as dívidas restantes a babá Jack. Quando Jack leva as meninas para a escola, Amy visita o hospital para fazer um check-up. O médico lhe diz que seus resultados de exame não são o que eles esperavam e que haverá alguns incidentes coronários graves nos próximos meses que podem ser fatais. Amy diz que em sua última consulta o médico lhe disse que havia opções, mas o médico diz que isso foi antes de obter os resultados e agora eles precisam manter seu coração funcionando até que ela entre na lista de transplantes. Ele sugere que ela tire uma licença médica, mas Amy diz que ainda não tem seguro de saúde e não pode receber salário até trabalhar lá por 1 ano. O médico então diz que ela tem filhos e que precisa contar a eles sobre isso, pois ela tem alto risco de ter um derrame e seus filhos devem estar cientes dos sinais de alerta precoce de um derrame, como falta de ar, pressão no peito e fraqueza, para que possam ajudá-la se ela tiver um derrame em casa. Quando ela volta para o hospital, o novo rapaz Charlie está lá. Ela se apresenta e o mostra por lá, dando a ele todas as informações necessárias que ele precisa saber. Ela pergunta sobre sua experiência anterior e eles descobrem que tem um conhecido mútuo chamado Lori.
Amy então conta a eles sobre a história do paciente e o leva ao quarto de Anna, apresentando-o a eles e dizendo que ele será seu enfermeiro à noite. Quando ela sai, Charlie diz que podem chamá-lo a qualquer momento e que ele fará o possível para ajudar. Depois disso, eles comem juntos e compartilham histórias sobre suas vidas. Amy descobre que Charlie também tem 2 filhas, mas ele não mora com elas como elas moram com a mãe. Depois de alguns dias, Amy sente-se doente novamente enquanto cuida de um paciente, mas desta vez Charlie a encontra lá. Ela ajuda a controlar sua respiração e quando ela está calma, ela conta a Charlie que está sofrendo de cardiomiopatia. Charlie pergunta por que ela está trabalhando então e se ela conversou com o cardiologista aqui, mas Amy diz que não pode fazer isso porque não tem seguro de saúde e será demitida. Charlie garante que manterá essa informação em particular e que ela ficará bem em 4 meses. Quando Amy vem para o hospital no dia seguinte, ela descobre que sua paciente Anna morreu subitamente na noite passada. Eles vão ver o corpo e Amy fica chocada com a forma como eles apenas deixaram o corpo lá. Quando ela expressa sua preocupação, Charlie explica como sua mãe morreu no hospital e eles perderam o corpo. Quando o encontraram, ele estava em estado de desordem. Enquanto conversam, uma enfermeira diz a eles que o marido de Anna quer falar com Amy, então ela sai enquanto Charlie cuida do corpo morto. Após a morte súbita de Anna, o hospital entra em contato com a polícia e o caso é entregue aos detetives Danny Baldwin e Tim Brown. Eles descobrem que Anna foi apresentada à sala de emergência com uma reação adversa à amoxicilina e visitam o hospital para investigar ainda mais o caso. Na reunião, a gerente de riscos Lindos recebe e os apresenta ao advogado e ao conselho do hospital. Ela diz que houve um incidente inexplicável em que o paciente morreu e o especialista médico acredita que foi uma reação adversa a um medicamento e não foi intencional. Ela diz que eles não queriam reportá-lo à polícia, mas o departamento de saúde dita que eles devem, então é por isso que os chamaram. Ela lhes dá um papel explicando a medicação de Anna e diz que o corpo foi entregue à família e cremado. Danny pergunta se a família entrou com um processo, mas Linda diz que eles não têm conhecimento das circunstâncias incomuns em torno da morte de Anna. Quando o detetive pergunta por que eles não informaram a família, o advogado responde que era uma situação em evolução e que Parkfield procurou aconselhamento jurídico para garantir que tudo fosse feito corretamente. Linda também diz que Anna morreu há 7 semanas, mas eles estavam conduzindo uma investigação interna, por isso não informaram a polícia sobre isso. Os detetives dizem que precisam entrevistar todo o pessoal da UTI. Quando Danny pergunta sobre o arquivo de investigação interna depois de alguns dias, Tim diz que o hospital ainda não o enviou, citando a necessidade de mais tempo para compilá-lo. Tim diz que revisou a lista de funcionários do hospital e descobriu que um dos enfermeiros, Charles Cullen, tem antecedentes criminais na Pensilvânia. Eles se conectam à delegacia de polícia que havia prendido Charlie e descobrem que ele foi detido por assédio e intimidação de testemunhas, mas as acusações contra ele foram retiradas. Danny diz que há algo suspeito no caso porque a Parkfield levou 7 semanas para reportá-lo. Eles não querem compartilhar a investigação interna e contrataram advogados caros. Tim pergunta qual poderia ser o motivo para encobrir a morte, mas Danny diz que é por causa de negócios e dinheiro é o melhor motivador. Enquanto isso, no hospital, Linda conduz uma reunião com a equipe e diz que houve um incidente em que a polícia está envolvida. O advogado também fala com eles e diz que qualquer pessoa que fale com a polícia está representando o hospital e eles têm que estar atentos ao seu contrato. Linda diz que eles estão aqui por eles e que ela estará presente durante as entrevistas. Quando os detetives descobrem que Linda estará presente durante as entrevistas dos funcionários, eles ficam consternados porque acreditam que ninguém falará livremente enquanto o chefe estiver presente, mas o promotor insiste que esta é a única maneira. Quando eles vão entrevistar Amy, Linda também está presente, mas logo alguém a chama para falar com ela sobre algo. Quando Linda sai, eles mostram a Amy um pedaço de papel e perguntam se ela tem alguma variação. Ela aponta que não há C-peptídeo, o que significa que a insulina não estava em seu corpo quando alguém a deu a ela e ela notou isso porque Anna não era diabética. Ela diz que foi um erro duplo de medicação que a matou. Quando Linda volta, eles perguntam a Amy sobre seus colegas de trabalho, especialmente Charlie, mas ela diz que Anna morreu no turno da manhã enquanto Charlie trabalhava no turno da noite com ela. Amy informa a Danny que trabalha ao lado de Charlie e o descreve como um enfermeiro habilidoso. Danny urde Linda a enviar-lhes prontamente a investigação interna do hospital. Quando Amy adoece novamente, Charlie cuida dela. Charlie aconselha Amy a informar sua filha, Alex, sobre sua condição e discar 911 se ela ficar doente em casa. Enquanto isso, os detetives tentam entrar em contato com os hospitais anteriores onde Charlie trabalhou, mas todos se recusam a compartilhar qualquer informação sobre ele.
Shin expressa sua incredulidade com a recusa dos hospitais em divulgar qualquer informação ao ouvir o nome de Charlie. Após muita discussão, o hospital finalmente compartilha sua investigação interna com os detetives, mas eles ficam descontentes ao descobrir que é apenas uma única página. Danny confronta Linda no hospital sobre as páginas faltantes do arquivo e fica frustrado quando Linda se recusa a cooperar. Mais tarde, Danny descobre que eles foram proibidos de retornar ao hospital. Embora argumentem que é uma cena de crime, seu superior aponta que eles não têm evidências para apoiar essa afirmação. Vários dias depois, uma paciente chamada Kelly morre repentinamente. Quando Amy retorna para casa após outra morte repentina, os detetives a visitam e ela menciona sem querer a morte de Kelly. Eles informam ela sobre o histórico suspeito de Charlie e pedem sua ajuda. No entanto, ela recusa, dizendo que não pode falar agora porque seus filhos estão presentes. Eles deixam um cartão, mas Amy também fica suspeita. Ela decide encontrar sua amiga Laurie, que trabalhou anteriormente com Charlie, e pergunta sobre quaisquer incidentes. Laurie conta que havia rumores sobre Charlie ser responsável por mortes e que, quando ele estava lá, eles costumavam receber códigos para emergências noturnas, o que parou depois que ele saiu. Chocada com essa informação, Amy visita o depósito e descobre buracos em 4 sacos, mas desmaia no caminho de volta. Quando ela recupera a consciência, Charlie está lá para cuidar dela e a deixa em casa. Mais tarde, Amy informa os detetives sobre sua descoberta e revela que Charlie realiza suas más condutas na sala de armazenamento para evitar detecção, resultando na morte do paciente dentro de 24 horas. Ela oferece-se para recuperar o relatório PX de Charlie, mas os detetives afirmam que precisam de um corpo físico como evidência. Tom, o marido de Kelly, é contatado pelos detetives seguindo o conselho de Amy, e ele concorda em fornecer o corpo de sua esposa como evidência. Enquanto isso, Linda demite Charlie devido a um pequeno erro em seus detalhes de emprego anterior. Danny e Tim instigam Amy a marcar uma reunião com Charlie para pressioná-lo a divulgar suas ações, mas ele muda de assunto sempre que eles mencionam sua libertação de Parkfield. Amy insiste em saber o que ele fez e Charlie admite tudo depois de contemplar, afirmando que o fez porque ninguém o impediu. O epílogo do texto revela que Charlie foi condenado a 18 sentenças de prisão perpétua por assassinar 29 de seus pacientes, com o número real podendo chegar a 400. Amy passa por uma cirurgia cardíaca necessária e agora reside na Flórida com sua filha e seus netos. Olá e bem-vindo ao canal Resumo de Filmes e espero que esteja tendo um bom dia. Hoje iremos falar sobre um filme de 2006 chamado A Fonte da Vida. Lembre-se de que, se você gosta de resumos, pode apoiar o canal deixando o seu like, se inscrevendo e ativando o sino de notificação. Não se esqueça de comentar abaixo. Vamos ao filme. A premissa do filme se passa no passado, aproximadamente 500 anos atrás. Na tela, o encantador Hugh Jackman interpreta um conquistador bonito que está perdido em pensamentos, relembrando de uma bela rainha espanhola que lhe havia dado um anel. Ele e seus 2 companheiros tentam escapar da selva, mas são emboscados por guerreiros maias. Embora seus parceiros morram, o conquistador consegue sobreviver. Ele sobe uma escadaria interminável em uma mina de templo e encontra um padre que o fere e tenta acabar com ele. No entanto, o conquistador grita e acorda de seu sonho. O filme então mostra Hugh Jackman como um homem completamente careca, flutuando em posição de lótus em algum lugar do espaço, cercado por uma grande piscina de luz. Ele então pousa ao lado de uma árvore estranha e antiga. Torna-se evidente que este não é um filme histórico, mas sim um filme de fantasia. Hugh Jackman é visto conversando com a árvore, e a rainha espanhola aparece mais uma vez, mas agora como uma mulher comum em um casaco e chapéu brancos. Ela convida o protagonista, que se chama Tommy, para uma caminhada por causa da neve pesada. No entanto, Tommy a afasta. Tommy come casca de árvore e usa-a para fazer tinta, que depois usa para tatuar anéis em seu corpo. A mesma mulher reaparece em uma cama de hospital, agora com câncer. Em outra cena, Izzy, que é a esposa de Tommy, o chama para um passeio na neve, mas desta vez a ação acontece no mundo moderno, no escritório de Tommy. Ele recusa o convite, afirmando que precisa trabalhar. Izzy vai embora e Tommy corre atrás dela, mas é chamado para a sala de cirurgia, revelando que ele é médico e cientista. Na sala de cirurgia, Tommy lava as mãos, removendo o mesmo anel que o conquistador usava na primeira cena do filme. Infelizmente, Tommy não consegue salvar um paciente que precisa de uma operação. O médico, se sentindo frustrado, senta no chão e olha para cima para ver a mesma árvore que tem observado no espaço iluminado.
De repente, ele se lembra de algo e corre para o laboratório para solicitar amostras de uma árvore recentemente pesquisada, esperando extrair remédio dela para um paciente. Enquanto alguns membros da equipe estão entusiasmados com a tarefa, outros a consideram arriscada. Depois de várias horas, a equipe recebe os resultados da pesquisa necessários e continua a operação. O paciente é um macaco com um tumor cerebral. Depois da cirurgia, Tommy, o médico, percebe que sua aliança sumiu, mas não tem tempo para procurá-la, já que seu chefe o convoca para uma reunião. Seu chefe desaprova seus experimentos em animais e sugere que ele tire um tempo para ficar com sua esposa. No entanto, Tommy recusa, movido pelo desejo de encontrar a cura para o câncer de sua esposa. Ao retornar para casa, ele encontra sua esposa no telhado, mostrando a ele o acúmulo de luz ao redor de uma estrela moribunda através de um telescópio. Ela revela que as tribos maias chamavam esse fenômeno de Balba e acreditavam que era um lugar onde as almas dos mortos renasciam. Ela está escrevendo um livro sobre isso, que Tommy quer ler, mas sua esposa ainda não permite. Ele percebe que ela não está usando sapatos, o que o preocupa, mas ela parece não se importar. Mais tarde, ele voa em uma esfera transparente da árvore em algum lugar no espaço. Tommy ajuda sua esposa a tomar um banho e descobre que ela não sente calor ou frio há muito tempo, o que a assusta. Em uma tentativa de acalmá-la, eles acabam fazendo sexo no banheiro. Mais tarde naquele dia, ele agenda uma consulta para ela ver um médico e recebe um livro inacabado de sua esposa, pedindo para ele lê-lo imediatamente. No entanto, ele recebe uma ligação de seus colegas, e em vez de ler, sai para trabalhar no meio da noite. Para sua surpresa, o macaco que eles operaram está apresentando resultados incríveis, com o crânio praticamente curado e atividade cerebral significativamente melhorada. Infelizmente, a operação não afetou o tumor, deixando Tommy desapontado. Ele volta para casa para sua esposa, esperando distrair-se de seus pensamentos sombrios. Ele começa a ler o livro incompleto de sua esposa, Fontaine. A história se passa na Espanha durante a Inquisição e apresenta um personagem, o Conquistador, que também é mencionado no livro. O Grande Inquisidor está tentando despojar a Rainha Isabela de suas terras, poder e, eventualmente, sua vida. Enquanto o Conquistador tenta matar o Inquisidor, ele é impedido pelo mensageiro da rainha. Isabela acredita que a salvação da Espanha pode ser encontrada na pirâmide maia escondida e na árvore da vida eterna localizada na selva espanhola. O Conquistador inicialmente discorda, sentindo a necessidade de resolver o problema de forma mais mundana. No entanto, Isabela muda sua opinião citando a Bíblia e prometendo se tornar sua Eva quando ele retornar com a árvore da vida eterna. Tommy, tão absorvido na leitura do livro, não percebe que sua esposa saiu até encontrá-la em um museu. Ela o apresenta ao mito da origem da vida, onde o antepassado da tribo maia se sacrificou para criar o mundo. Izzy convence Tommy de que a morte é uma parte natural da vida, já que ela está enfrentando sua própria mortalidade. No hospital, Tommy tranquiliza Izzy que pode ajudá-la com sua pesquisa, que apresenta resultados promissores. No entanto, o médico que a trata não é otimista e Izzy mesma não tem medo da morte. Tommy continua sua pesquisa, com o macaco mostrando sinais de reversão do processo de envelhecimento, mas sem mudança no tumor cancerígeno. Tommy está em um estado de desespero, enfrentando o que parece ser um teste extremamente difícil de encontrar uma maneira de salvar sua amada, mas sempre sem sucesso. Ele tem um desentendimento com seu chefe, que acredita que ele deveria estar ao lado de sua esposa no hospital em vez de trabalhar no laboratório. Tommy retorna mais tarde para receber um presente inesperado de sua esposa, um conjunto de escrita composto por uma caneta tinteiro e tinta. Sua esposa diz que o livro dela está faltando o capítulo final e que ele deve escrevê-lo. Embora pareça um presente de despedida, Tommy não está pronto para deixar sua esposa e continua a procurar uma cura. Durante uma conversa com uma árvore flutuando no espaço, Tommy promete que eles em breve chegarão a Sabalva, onde a árvore renascerá junto com ele mesmo. Enquanto isso, no hospital, Tommy lê o livro de sua esposa sobre um conquistador e a busca fracassada de sua equipe por uma pirâmide escondida. À medida que a equipe fica cada vez mais desesperada e rebelde, o padre da rainha finalmente descobre a pirâmide, desencadeando uma luta violenta. Os únicos sobreviventes do grupo do Conquistador são ele próprio e 2 companheiros, e antes que o padre morra, ele revela ao Conquistador a localização de uma pirâmide escondida. Isso foi mostrado na primeira cena do filme. O Conquistador ora e lembra da promessa de sua rainha. Tommy está lendo até ouvir a batida do coração de sua esposa parar. Apesar de suas tentativas de reavivá-la, o médico informa que ela faleceu. Enquanto espera,
o chefe de Tommy aparece com boas notícias sobre o tumor experimental do macaco diminuindo. Tommy eventualmente encontra uma maneira de vencer o câncer cerebral, mas infelizmente, ele está tarde demais para salvar sua esposa Izzy. A cena da crise de Tommy após sua morte é difícil de assistir, já que ele luta com o desespero de perder sua amada. A árvore com a qual Tommy havia falado também morre na esfera. No funeral, Tommy não suporta ouvir a elegia e está zangado com a morte, considerando-a uma doença que pode ser curada. Ele luta com a impotência dos seres humanos diante da morte, e não podemos culpá-lo por essa reação. De volta para casa, Tommy quer terminar de ler o livro de Izzy, mas ele acaba abruptamente no momento da colisão entre o Conquistador e o Padre Maia. Tommy não consegue escrever o capítulo final, fica frustrado e derrama tinta. Ele percebe que não está usando sua aliança de casamento e tatuagens um anel em seu dedo usando uma caneta tinteiro. Em Tabalba, o monge também usa um anel semelhante. Tommy continua a se tatuar, lembrando-se dos eventos após a morte de Izzy e estudando a árvore que produziu resultados positivos. Uma esfera com uma árvore morta voa para Tabalba, e Izzy e a rainha Isabela aparecem para Tommy, estando a terminar o livro e dar sua vida pela Espanha. Tommy aceita seu destino, percebendo que logo morrerá e se reunirá com Izzy na vida eterna. Em um flashback, vemos como Tommy recusou um passeio com sua esposa, mas acabou indo de qualquer maneira. Na esfera, Tommy voa sobre uma árvore e entra em Tabalba, onde o Conquistador se transforma em um monge flutuante. O padre se ajoelha diante dele, permitindo que o Conquistador o mate e descubra a árvore da vida. O Conquistador extrai o suco da árvore, que cura sua ferida e concede-lhe visões de Tabalba antes de se transformar em grama e flores, deixando apenas um anel para trás. Tommy pega o anel e o coloca em seu dedo, e uma explosão traz a árvore na esfera de volta à vida. Izzy dá a Tommy frutas da árvore, e ele planta sua semente em sua sepultura. Olá e bem-vindo ao canal Resumo de Filmes e espero que esteja tendo um bom dia. Hoje iremos falar sobre um filme de 2017 chamado 4 Vidas de um Cachorro ou Juntos para Sempre. Lembre-se de que, se você gosta de resumos, pode apoiar o canal deixando o seu like, se inscrevendo e ativando o sino de notificação. Não se esqueça de comentar abaixo. Vamos ao filme. No início do filme, é-nos apresentada uma pergunta: em qual é o sentido da vida? Estamos vivos por alguma razão? Aparentemente, quem se pergunta isso é um cachorro recém-nascido. Ele menciona que, no começo, não tinha ideia de onde estava, apenas sabia quem era sua mãe e seus irmãos. Ele se perguntava se o único propósito da vida era se divertir. No entanto, um dia, 2 oficiais da Perreira conseguiram capturá-lo em uma rede e depois o levaram para ser sacrificado. Mas isso não é verdade. Ele menciona que sua vida foi relativamente curta e que, de repente, ele voltou para onde começou, como um filhote novamente. No entanto, desta vez, ele estava enjaulado, tentando encontrar o leite de sua mãe. Ele fica surpreso ao lembrar de sua vida anterior. O criador de cães o mostra a um cliente e o apresenta como um retriever vermelho. O cliente observa e o carrega, mas parece não estar interessado, porque pergunta se há um cachorro menor disponível. No entanto, ao colocar o filhote de volta em seu lugar, ele não consegue fechar a gaiola e consegue escapar. Uma vez no chão, escapa por um buraco na cerca e corre em direção à sua liberdade. No entanto, isso não dura muito porque ele só atravessa a cerca e a grama para encontrar uma caixa de papelão que nubla sua visão, chamando a atenção de 2 homens que acham que podem conseguir alguns dólares vendendo o filhote. Maltratam o cachorro e estacionam o carro em um bar, deixando-o sem água e com as janelas fechadas. Logo ele começa a desidratar e se pergunta repetidamente onde pode conseguir um pouco de água. Mas logo um menino chamado Ethan se aproxima da janela e conta à sua mãe sobre o cachorro. Eles podem ver seu sofrimento e a mãe quebra a janela do carro e leva o cachorro para casa. Ele desmaia e quando acorda vê Ethan novamente. Ethan o chama de amigo e pergunta como está o cachorro. Diz que nunca na vida tinha visto um amigo. Logo sua mãe diz a Ethan que o cachorro se recuperará porque parece muito forte, tão logo sua mãe pergunta se ele pode ficar, mas antes que responda, o cachorro decide que vai ficar com aquele amigo. Ele tenta convencer seu pai a adotá-lo, mas ele não parece estar feliz com isso, pois não acredita que seu filho esteja pronto para ter um animal de estimação. A mãe diz a seu marido que seu filho precisa de um amigo, mas ele pede que brinque com o cachorro do lado de fora para conversar com sua esposa em particular. Enquanto isso, discutem sobre o cachorro porque vai causar uma confusão e ele não quer assumir mais responsabilidades. Ethan diz ao cachorro para não se preocupar porque, se seu pai não aceitar que ele fique, encontrarão outra família para ele.
Finalmente, o pai de Ethan sai e diz que agora tem um cachorro e está muito feliz. Eles decidem chamar o cachorro de Bali e sua mãe o leva para fazer sua placa. Depois, Ethan tenta ensinar alguns truques para seu cachorro, mas ele não entende muito bem, só se diverte. O que ele entende é que seu dono se chama Ethan e ele sabe qual é o seu lugar na matilha, então passa todo o tempo em casa brincando com todos os membros da família e até aprende a conviver com o gato, mas acima de tudo, sua amizade com Ethan se fortalece dia após dia. No dia seguinte, a família faz uma viagem para a casa dos avós. No caminho para Bali, eles desfrutam do cheiro de cabras, embora a família não esteja feliz com o cheiro na fazenda dos avós. Finalmente, conhecem Veles e Bailey se apaixona por ele. Bailey se diverte na fazenda com os frangos e aprende que talvez o sentido da vida seja simplesmente aproveitá-la e esquecer todo o resto. Durante a cena, o pai de Ethan fica irritado com um problema em seu trabalho e porque o mundo enfrenta uma ameaça de guerra nuclear, e Frank se sente desconfortável e pede permissão para se retirar da mesa. Bailey encontra uma bola desinflada e a dá para Ethan para animá-lo. Eles jogam a tarde toda e Bailey mostra ao pai de Ethan um truque que aprendeu com Veles. Quando a escola começa, eles voltam para casa e uma grande caixa amarela é levada, deixando Bailey sozinho, com fome e entediado. Ele se diverte com o gato até que Zan chega em casa e percebe a bagunça que Bailey fez. O pai de Ethan fica furioso com Bailey e o obriga a mostrar ao cão quem é o chefe, pois seu supervisor virá em breve e ele espera conseguir uma promoção. Quando Ethan termina de limpar, seu pai pega sua coleção de moedas, mas uma delas cai e Bailey a com. Durante o jantar, o chefe do pai de Ethan elogia seu trabalho como vendedor de campo e diz que ele tem muito talento, mas quando o pai de Ethan pede uma promoção, seu chefe diz que ele faz seu trabalho muito bem e não o promoverá. Depois, o pai de Ethan decide buscar suas moedas para mostrá-las ao seu chefe, especialmente a que Bailey engoliu. Ethan pede permissão para sair e na calçada tenta fazer com que seu cachorro faça sua parte e devolva a moeda. Bailey está confuso e não sabe o que quer, mas felizmente a Vilinde se animam e conseguem pegar a moeda. Quando Ethan volta para seu pai, ele já está segurando a caixa para distraí-lo e diz que há um rato debaixo da mesa. As coisas ficam agitadas e Franco Rei, no meio do caos, coloca a moeda no lugar. Infelizmente, a esposa do chefe acaba caindo na comida e quebrando a mesa. O serviço é interrompido e o pai de Ethan está irritado porque sua promoção nunca mais existirá. Eles decidem fechar Bailey na garagem, ambos ficam tristes, mas ele consegue voltar para o quarto. O tempo passa e Ethan agora joga futebol americano na escola secundária. Logo suas férias de verão começam, no entanto, seu pai parece estar passando por um problema de alcoolismo e também parece estar cansado da vida. Durante as férias, visitando um parque de diversões, Bailey percebe que Ethan tem um cheiro diferente quando ele olha uma garota jogando em um jogo. Então, Bailey o ajuda e eles conseguem conhecer Hannah e se divertir em muitos jogos. Logo Hannah se torna parte do grupo e passam todos os dias juntos jogando e nadando. Eles gostam de sair da cidade às vezes e Fanny já lutava e se lambia com eles. Bailey achava que eles estavam lutando por comida. Eles fazem planos para o futuro, pois o verão está acabando e querem ir para a mesma universidade para estarem sempre juntos. Quando viajam, chegam em casa e percebem que seus pais estão discutindo. Aparentemente seu pai se tornou violento e Ethan defende sua mãe e pede que seu pai vá embora, pois não pode mais ficar em casa. Bailey menciona que, a partir desse momento, Ethan se tornou o líder da matilha. Pouco depois, o gato da família morreu, mas Bailey não entendia, pensou que ele estava se escondendo dele, então decidiu tirá-lo da terra espantando a mãe de Ethan. Mais tarde, conseguiu marcar o ponto final em outro jogo e depois conta para sua mãe que recebeu uma bolsa completa para a universidade. Logo ele celebra com Hannah em uma hamburgueria quando seu pai entra, aparentemente bêbado, e o envergonha. Um dos meninos está com ciúmes de Ethan, então decide zombar do que o pai dele fez. Ethan não lida bem com isso. Mais tarde, o menino chega em casa e atira fogos de artifício na caixa de correio, incendiando o tapete. Bailey o morde e o menino foge, mas a casa logo está em chamas. Ethan corre para acordar a mãe e Ethan amarra os lençóis de cama para saltar pela janela. Os vizinhos ajudam a tirar os dois, mas ela fica sem os lençóis de cama e decide saltar. Quando ela o faz, sua perna é esmagada por um pedaço de madeira em chamas e ela é levada ao hospital. Encontram o culpado e rapidamente entregam suas à polícia. Por causa do que aconteceu, Ethan e sua mãe foram com os avós e Ethan perdeu sua bolsa de estudos porque machucou o pé. Bailey tinha muito tempo livre porque Ethan estava bravo com ele, e seu novo amigo adorava seu cheiro, era como um cavalo pequeno para um cachorro gigante.
Logo, Hannah foi visitá-los na fazenda, mas Ethan decidiu que o melhor agora é que eles terminem, já que ela tem que ir para a universidade e não deveria carregar o peso do que aconteceu. Ela lança a bola pela última vez e sai de lá desconsolada. Em breve, Ethan se prepara para ir para sua nova escola agrícola e aprender a administrar a fazenda dos avós. Bailey não os deixará ir facilmente, mas entende que seu amigo tem que ir e agora procurará uma razão para continuar na fazenda. Ele comentava que o tempo parecia passar mais devagar e isso estava bem porque ele não tinha mais vontade de correr, estava cansado o tempo todo. A avó percebeu que algo não estava certo e levaram Bailey ao veterinário. Lá descobriram que seus rins estavam falhando e ele mal estava consciente. Por sorte, teve tempo suficiente para se despedir de Ethan. O médico disse que ele apenas sentiria uma picada no pescoço e a dor desapareceria. Tudo começou de novo, mas agora era uma fêmea. Seu novo dono era Carlos Luiz, um policial de Chicago, e Bailey, como agora era chamado, era um cão policial. No entanto, apesar de fazerem um bom trabalho, Carlos ainda parecia triste e se sentia sozinho. Aparentemente, alguém mais havia vivido com ele, mas não estava mais lá. Bailey podia sentir ligeiramente o cheiro dessa pessoa. Um dia, uma menina foi sequestrada por um homem armado e Bailey conseguiu encontrá-la com seu grande faro. Ela estava na represa, mas o homem decidiu jogá-la na água. Bailey saltou para salvá-la, enquanto Carlos correu atrás do sequestrador. Carlos foi emboscado, mas Bailey salvou sua vida. Infelizmente, ela foi baleada e Carlos chorou enquanto ela desaparecia lentamente. Carlos e Bailey sabiam que haviam feito um bom trabalho. Tudo começaria de novo em sua próxima vida. Uma mulher se tornou a sua dona, Maya, que também estava triste. Um dia, um rapaz se aproximou dela e a convidou para se juntar ao seu grupo de estudo. Não importa o quanto ele insistisse, ela recusou e não mencionou que entendia que ele podia ler sua mente. Ela sabia quando Maya queria batatas fritas, pizza ou sorvete. Maya se perguntava se sua vida seria apenas ela e Bailey. Quando foi ao médico, perguntou o que ele estava comendo. Não porque precisava de mais exercício, não estava gordo, tinha muito pelo. Foi quando ele viu Roxy no parque que tudo mudou. O dono de Roxy era o cara que havia convidado Maya antes e eles começaram a sair, fazendo tudo o que amavam, inclusive levando Roxy com eles. Até mesmo no casamento, era encantador ver Roxy onde quer que fossem. O tempo passava. Depois, enquanto assistem televisão, Tino se pergunta o que é aquele som no estômago de Maya. Em breve, eles terão seu primeiro bebê. Agora, Tino não receberá mais tanta atenção, mas ele e Roxy têm um ao outro. Quando as crianças crescem, Tino tem que cuidar de Rose, jogar com os filhos e lidar com o envelhecimento. A conexão com Roxy se torna mais forte e nunca perde a chama. Um dia, Roxy vai ao veterinário e nunca mais volta. Todos continuam bem, mas ao longo dos anos, Tino sente falta de Roxy. Um dia, Maya se aproxima de Tino, mas aparentemente ele não quer mais nada. Ele pergunta o que ele pensa e ele responde que está pronto. Foi uma das melhores vidas, então tudo começa de novo. Aqui vamos nós novamente. O filhote, Waffles, logo encontra um lar com o namorado de Wendy, Victor. Aldo não gosta da ideia de ter um cachorro em casa, então ele mantém Waffles preso do lado de fora. Conforme Wendy cresce, ela perde o interesse nele. Victor pega o Waffles e o leva embora, garantindo a Wendy que encontrará um dono responsável. No entanto, ele deixa o Waffles em uma noite fria e o cachorro, perdido e sozinho, agradece por estar em liberdade. Caminhando perto de um parque para cães, um cachorro corre em sua direção e, por alguma razão, Waffles sente que conhece seu cheiro há muito tempo. Ele segue o cheiro e corre pelo bosque até encontrar enormes campos de trigo. Ele encontra novamente o cavalo de sua antiga fazenda, e descobre que ainda está lá. Eles conversam sobre tudo o que aconteceu em suas vidas. Bunny, como é agora chamado, se dá conta de que Waffles parece triste, talvez porque dorme sozinho. Ele se lembra de um cheiro que reconheceu antes e tem uma ideia. Ele segue uma mulher grávida com seu filho e seu cachorro, e percebe que a mãe da garota é Hannah. Eles falam sobre tudo o que aconteceu em suas vidas. Bunny quer que ela saiba que ele é Bailey. Eles decidem sair novamente algum tempo depois, decidem se casar. Bunny está muito feliz por seu novo começo. Depois do casamento, Bunny mostra a Ethan a velha bola de futebol que costumava brincar, e ele descobre que Bunny conhece o truque que fazia com Bailey. A razão de estar com você é divertir-se, obviamente, mas também encontrar alguém que precise ser salvo e salvá-lo.
É lamber seus entes queridos, não ficar triste pelo passado e lamentar pelo que poderia ter sido. Apenas aproveite o presente. Olá e bem-vindos ao canal Resumo de Filmes. Hoje faremos o resumo do filme Assassination Classroom de 2015. Não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever. Vamos ao resumo. No começo, vemos helicópteros militares voando pelo ar até que uma criatura misteriosa aterrissa na Terra e eles tentam eliminá-la. Eles chegam ao local onde o alienígena foi visto pela última vez, quando alguns tentáculos arrastam metade da equipe de operação para o escuro. O caos se instala e todos começam a atirar. A cena muda para uma escola onde vemos uma turma e o professor é o alienígena que vimos antes, parecendo um grande polvo amarelo. Os alunos têm a tarefa de matar o professor e, se eles não conseguirem antes de março do próximo ano, o alienígena destruirá a Terra. O alienígena já havia destruído a Lua antes e o governo sabe o quão poderosa a criatura realmente é. O alienígena queria ser professor e os alunos têm permissão para tentar matá-lo. O governo pensou que isso seria melhor do que ele acabar com a Terra, então concordou com sua exigência. O exército criou armas especiais que não são letais para humanos, mas podem ferir o alienígena. A pessoa que matar o alienígena recebe 70 milhões de dólares. Uma aluna foi uma assassina selecionada pelo exército, então ela tem mais chances de matá-lo. No entanto, ela falha desesperadamente. Em vez de querer matar o alienígena, ela desiste e se torna professora de inglês e educação física dos alunos. Os alunos têm um professor chamado Karazuma, que é do Ministério da Defesa. Eles estão aprendendo a lidar com armas e até treinam com facas. As crianças terminaram e entraram na personagem principal do filme Nijissa, que é muito observadora e fez desenhos do seu professor alienígena. Nijissa e seus amigos fizeram um plano para matá-lo. Ele se aproxima de seu professor e tenta esfaqueá-lo, mas não funciona. Era uma distração. Nijissa tinha uma granada com ele e a explode. A granada é feita de um material que só pode ferir o professor, mas o impacto ainda joga Nijissa no chão. O professor não está mais lá e sua pele está no chão. Quando eles olham para cima, eles o veem no teto, com a cabeça vermelha e irritado. Ele diz que eles podem tentar eliminá-lo, mas não podem colocar outros alunos em perigo. Se isso acontecer novamente, seus entes queridos serão mortos. O alienígena se acalma e diz que foi uma boa tentativa, mas eles têm um longo caminho a percorrer antes de poderem matá-lo. Ele dá a eles um discurso motivacional sobre os estudantes matando-o e parece realmente querer inspirá-los. No dia seguinte, vemos as crianças fora da escola. Eles prenderam o professor e estão atirando nele. Quando o alienígena acha que já é suficiente, ele sai e diz que o dever de casa está dobrado para o dia seguinte. Então, um novo aluno aparece. Seu nome é Karma e ele foi suspenso da turma anterior. Ele era um dos melhores alunos, mas se envolveu em uma briga e a escola não tolerou isso. Eles apertam as mãos e o professor se machuca um pouco. O garoto colocou lâminas afiadas em sua mão para tentar matar o alienígena. Algum tempo depois, o alienígena quer fazer um ponto e humilha Karma na frente de toda a turma. Depois da escola, Nijissa e Karma estão conversando quando o alienígena aparece. Karma pergunta se o alienígena arriscaria sua vida para salvar um de seus alunos. O professor diz que sim e Karma salta de uma montanha. O professor o salva facilmente e Karma sai. A cena muda para o exército. Eles estão preocupados que o alienígena vai explodir o mundo e vão enviar um novo aluno para a sala de aula. Segundo um dos líderes militares, ela é uma assassina habilidosa e será uma candidata perfeita para matar o professor. O novo aluno chega e acaba por ser um robô. O robô ficará mais inteligente com o tempo e se tornará um assassino ainda melhor. O robô pega suas armas e atira no alienígena, mas nenhuma bala o atinge. Os outros alunos são os que precisam limpar a bagunça. Eles não estão felizes com o robô, mas ela diz que há uma chance de 90,04% de que ela matará seu professor antes de se formarem. Os outros alunos ainda seguram para que o robô não descarregue suas balas depois da aula. O alienígena conversa com ela e sugere que ela deve aprender a se dar bem com seus colegas de classe. No entanto, ela não tem ideia de como fazer isso, então ele fornece a ela todas as informações relevantes sobre seus hobbies e interesses. No dia seguinte, ela se transforma em uma versão mais amigável e anuncia que reduzirá o uso de armas de fogo. Um outro aluno chamado Etona entra na sala de aula e imediatamente desafia o professor para um duelo. Como acontece, ele também possui tentáculos e está vencendo a luta. O professor usa uma faca para derrotá-lo e aconselha-o a frequentar mais aulas para ter alguma chance de derrotá-lo. O professor joga Etona pela janela, e um homem de terno branco pega e o leva embora. Quando a escola acaba, Nijissa se aproxima do alienígena e pergunta por que ele decidiu se tornar um professor.
O alienígena revela que fez uma promessa a alguém, mas não pode revelar qual foi essa promessa. Joseph pede dicas sobre como derrotá-lo, e o professor responde organizando um acampamento de assassinato durante o fim de semana. O acampamento começa na sala de aula, com o alienígena usando sua velocidade extraordinária para instruir cada pessoa separadamente e simultaneamente. Quando o acampamento termina, a escola normal é retomada, e os alunos praticam educação física. Karazuma é substituído por um homem chamado Takayoka, que usa comida para ganhar rapidamente a simpatia dos alunos. Eles fazem trabalho de laboratório, e quando alguém cai, o verdadeiro caráter de Takayoka surge quando ele acerta no rosto. Ele pretende bater nela novamente, mas Karazuma bloqueia seu soco. Takayoka então desafia um dos alunos para uma luta para provar seu valor como professor. Karazuma pergunta quem está disposto a lutar contra Takayoka, e Nagisa se voluntária. Nijusa recebe uma faca, e Takayoka luta com as mãos nuas. No entanto, Nagisa trapaceia Takayoka e vence o desafio. A expressão de Takayoka era de vergonha quando ele saiu apressadamente da escola. Mais tarde, os estudantes abordaram o visitante extraterrestre com uma pergunta sobre a razão para se esforçarem para se destacar nas avaliações intermediárias, quando poderiam simplesmente assassinar o professor e receber uma grande quantia em dinheiro de 70 milhões de dólares. O alienígena prontamente reuniu todos do lado de fora e afirmou que um assassino proficiente sempre tinha um plano de contingência. O mesmo se aplicava à busca acadêmica deles. Enquanto um deles poderia executar com sucesso o professor, isso não implicava automaticamente que outros receberiam uma parte da recompensa. Para motivar os alunos a alcançarem notas mais altas, o professor prometeu aos alunos com as maiores pontuações a chance de cortar um de seus tentáculos. Ele levou os alunos em uma jornada educacional ao redor do mundo para fornecer-lhes uma experiência de primeira mão dos assuntos, enquanto também capturava momentos para o anuário deles. Depois que as notas dos testes foram anunciadas, ele distribuiu as notas para cada aluno, e eles concordaram em amputar seus tentáculos durante as férias. No entanto, sem o conhecimento do instrutor, os alunos não só pretendiam cortar seus tentáculos, mas também pretendiam assassiná-lo. Os tentáculos do professor foram removidos com sucesso, mas os alunos o encharcaram ainda mais com água. Nagisa lembrou das estações chuvosas que o professor era vulnerável à água, e que era uma de suas fraquezas. Ele estava à beira da morte, mas se transformou milagrosamente em uma pequena tigela, coberta por um cristal especial que a tornava impenetrável às ferramentas que o governo havia dado a eles para matá-lo. Então, Takayoka reapareceu, afirmando ter envenenado alguns dos alunos e que era o único que conhecia o antídoto. Em troca do alienígena, ele exigiu a quantia de 70 milhões de dólares. Atona, que trabalhava para Takayoka, estava em perseguição implacável de Karma e Nagisa porque eles possuíam a bola alienígena. Eles subiram em um poste elétrico e, apesar dos melhores esforços de Karma e Nagisa, Atona os dominou. Então, os céus se abriram e começou a chover. A água tornou Atona vulnerável, e Nagisa cortou seus tentáculos. Atona foi então reduzido a ser apenas mais um estudante comum. Enquanto isso, Takayoka sequestrou uma das alunas, ameaçando matá-la se ele não recebesse a bola alienígena. Toda a esperança parecia perdida, mas Nagisa finalmente entregou a bola para Takayoka. Foi revelado mais tarde que Nagisa havia substituído a bola autêntica por uma normal. Eles foram, portanto, salvos e ainda tinham a bola alienígena autêntica em sua posse. Eles finalmente chegaram à instalação militar, onde a turma assistiu com o fôlego preso enquanto o professor foi eliminado. Ele transmitiu seu orgulho em todos, e alguns estudantes se emocionaram até as lágrimas. De repente, a tela começou a apresentar falhas, e o alienígena apareceu atrás deles. Os militares ficaram chocados, mas os alunos ficaram radiantes ao verem seu amigo novamente. No entanto, eles sabiam que quando as férias acabassem, teriam que lidar com o alienígena novamente antes que ele destruísse o mundo. Olá e bem-vindos ao canal Resumo do Filme. Hoje faremos o resumo do filme Detenção de 2010. Por uma bela recompensa de $1000 por dia, o pacifista desempregado Travis decide participar de um controverso experimento comportamental de 2 semanas. Vamos ao filme. Travis, um homem empregado em um lar de idosos, foi convocado para o escritório de seu chefe e sumariamente demitido. No dia seguinte, enquanto participava de um protesto contra a guerra, ele interveio quando um companheiro manifestante se envolveu em uma briga física. Sentindo-se empoderado, ele abordou uma mulher chamada Bey e a convidou para tomar uma bebida em um bar local. Ao longo de sua conversa, eles discutiram protestos passados, e Bey revelou seus planos de viajar para a Índia. Apesar de não ter os fundos necessários para acompanhá-la, Travis se sentiu atraído por ela e combinou de se encontrar com ela mais uma vez antes de ela embarcar em sua jornada. Posteriormente,
enquanto folheava um jornal, Travis se deparou com uma oportunidade lucrativa de participar como sujeito de teste em um ambiente de prisão simulado, que prometia pagar uma quantia incrível de $1.000 por dia. Ao chegar nas instalações de teste, ele fez amizade com um homem chamado Barris. O experimento envolvia um grupo de indivíduos assumindo papéis como guardas ou prisioneiros em um ambiente de prisão simulado projetado para replicar as condições de encarceramento da vida real. Embora a empresa que conduzia o experimento garantisse a segurança dos participantes, seus direitos humanos seriam totalmente suspensos. Assim que o experimento de 14 dias começou, os participantes foram reunidos em uma área comum, onde foram informados de que alguns seriam guardas, enquanto outros seriam prisioneiros. Travis se encontrou entre os últimos, com Barris como um dos primeiros. Antes do início do experimento, Travis se despediu de Bay, incerto do que o futuro reservava para ele. Os guardas responsáveis pelo experimento estavam vinculados a certas regulamentações, sendo a mais crítica delas a de que eles deveriam elaborar uma punição para qualquer prisioneiro que cometesse uma infração dentro de 30 minutos da ofensa. Embora fosse proibido aos guardas prejudicar fisicamente os prisioneiros, esperava-se que eles fossem engenhosos em encontrar penalidades apropriadas. Travis se familiarizou com seus colegas de cela, Benji e Nix, embora este último fosse reservado e distante. Durante seu tempo livre, os prisioneiros jogavam basquete, o que levou a um acidente quando uma bola atingiu um guarda no rosto. Os guardas impuseram uma penalidade de 10 flexões ao prisioneiro infrator, mas outro guarda, Chase, exacerbou a punição, resultando em todos os prisioneiros sendo obrigados a fazer flexões mais tarde naquela noite. Ao retornar para sua cela à noite, Travis notou uma tatuagem peculiar no braço de Nix. Enquanto se preparavam para dormir, os prisioneiros estavam sob constante vigilância pelas câmeras que monitoravam a instalação. No dia seguinte, a comida servida aos prisioneiros era insípida, levando muitos a recusá-la. Travis foi abordado por um guarda chamado Helwig, que exigiu que ele consumisse toda a comida em sua bandeja. Quando outro prisioneiro jogou sua comida no lixo, Helwig ficou irritado, levando Travis a retaliar jogando sua própria comida no guarda. Uma luta de comida se seguiu, e os guardas buscaram punir os prisioneiros humilhando-os, em vez de fazê-los fazer flexões como antes. Os guardas da prisão chegaram às celas dos detentos e os pulverizaram com extintores de incêndio. Os detentos, incluindo Travis, estão algemados e contidos do lado de fora de suas celas como punição por Travis ter instigado uma briga de comida. Os guardas voltam para sua sala de descanso sentindo-se satisfeitos com o que fizeram. Enquanto isso, Barris, um dos guardas, aprecia o poder que tem sobre os detentos enquanto entra no banheiro. Mais tarde naquela noite, Travis é acordado pelo som de Benji, cujo nível de açúcar no sangue está baixo e ele não está se sentindo bem. Um guarda é notificado, mas se recusa a ajudar e instrui Benji a ficar quieto. No dia seguinte, durante a contagem de presos, os guardas percebem que Benji está faltando de sua cama e está doente. Apesar disso, eles não tomam nenhuma ação e exigem que ele se levante. No entanto, Travis, reconhecendo que Benji está muito doente para fazer qualquer coisa, protesta contra a decisão dos guardas. Como resultado, Barris fica irritado e ordena que todos os detentos voltem para suas celas. Mais tarde naquela noite, enquanto Travis dorme, ele é acordado por 4 guardas que o contêm com fita adesiva e o levam para uma sala separada. Lá, eles raspam sua cabeça e o ameaçam com mais punição. Os guardas percebem Travis como macho alfa, acreditando que se ele se comportar, todos os outros seguirão o exemplo. Travis, no entanto, responde com palavrões, fazendo com que Barris derrube uma cadeira e urine nele. Vários guardas participam de um ato repugnante, enquanto outros se afastam com nojo. Bosch, um dos guardas, diz que vai desistir se algo assim acontecer novamente, o que choca a todos. Se um guarda sair, ninguém recebe pagamento. Na manhã seguinte, Travis tenta confortar Benji, que está em má condição devido ao diabetes e precisa de insulina. Travis pede a Bosch que consiga insulina para Benji, o que não é permitido entrar na prisão. No entanto, Travis oferece a Bosch $2.000 se ele conseguir. Enquanto isso, Chase fica sexualmente excitado e pede favores sexuais a um detento que se recusa. Felizmente, Beres entra na sala e os interrompe. Mais tarde, Helwig percebe na câmera que Bosch está tentando conseguir insulina para Benji. Eles confrontam Bosch e pedem que ele esvazie seus bolsos. Na próxima cena, Barris dá a insulina para Benji e diz a ele que ele e Travis precisam conversar. Eles levam Travis para o banheiro, e Beres insiste que ele é um homem razoável. No entanto, Travis insulta Barris, e o guarda fica com raiva.
Helwig se vinga forçando a cabeça de Travis no vaso sanitário e fazendo-o pedir desculpas. Mais tarde, à noite, Beres acorda Bosch e pede a ele para dar uma volta com ele. Parece que os guardas finalmente quebraram Travis. Na manhã seguinte, há uma contagem de presos e os guardas decidem fazer de Bosch um prisioneiro também. Barris dá um discurso sobre comportamento, mas Travis discorda. Ele tira a camisa e os outros presos seguem o exemplo. Ele chega até uma câmera e anuncia que quer parar o experimento. Barris enforca Travis, e Benji acerta Barris na parte de trás da cabeça, mas não faz muito efeito. Beres deixa Benji inconsciente e o caos se instala. Os presos são trancados em celas separadas e Travis é trancado em um container de metal. Ele consegue sair usando a parte metálica de sua pulseira. Travis ouve gritos em outra sala e descobre que Chase está prestes a matar um detento. Ele chega a tempo de salvar o detento e, juntos, eles enforcam Chase. Travis pega as chaves de Chase e liberta todos os outros presos. Eles descobrem que Benji está morto e os presos se armam com tubos de metal de suas camas. Os guardas estão assustados porque os presos são mais numerosos e correm. Os presos tentam escapar, mas descobrem que a porta não abre. Travis e Barris lutam, e Beres tenta cortar Travis. Travis usa sua mão para bloquear a faca e Nix derruba Barris. Travis bate no guarda várias vezes e o experimento termina. Eles estão livres. Todos estão sentados do lado de fora da prisão esperando o ônibus. Eles recebem um cheque de $14 mil, apesar de os guardas terem usado violência. Travis denuncia o experimento para a polícia e vemos nas notícias que o experimento não acontecerá novamente. O CEO da empresa é preso. Travis está na Índia e encontra Bey novamente. Eles se abraçam e o filme termina. Olá e bem-vindo ao canal Resumo de Filmes. Hoje faremos o resumo do filme Golub de 2019, um filme de comédia dramática fantástica russa de 2019. Não esqueça de se inscrever e deixar o seu like para ajudar o canal. Vamos ao filme. A trama começa com Grisha, o filho de um dos homens mais ricos da Rússia. Ele cresceu em um ambiente de conforto e total facilidade. É incrivelmente grosseiro e constantemente se mete em problemas porque nunca assume as consequências de suas ações. Ele cresceu como uma criança mimada, que passa todo o seu tempo em boates tendo relações ocasionais com mulheres atraentes. Em uma noite, ele leva uma garota em seu carro e pede para ser mimado por ela. A garota não concorda, dizendo que acabou de conhecê-lo. Grisha coloca para fora do carro e parte em um passeio com seu carro de luxo. Um policial para Grisha joga dinheiro na cara dele, mas este último não é corruptível e tenta prendê-lo. Grisha exibe uma atitude indiferente enquanto dirige com o policial sobre o capô, apesar das evidentes ramificações legais. Eventualmente, ele é detido e encarcerado pelas autoridades. Ao saber da detenção de seu filho, Pavel se esforça para garantir sua libertação, embora com um sentimento de frustração em relação ao comportamento exigente e arrogante de Grisha enquanto encarcerado. Apesar das repreensões de Pavel, Grisha permanece indiferente e até acende um cigarro na frente de seu pai. Como único filho de Pavel, ele só pode repreendê-lo, o que se mostra insuficiente. Assim, Pavel procura conselhos de sua conhecida Anastasia, uma produtora de televisão, sobre o comportamento incorrigível de seu filho. Ela sugere que eles entrem em contato com um contato mútuo, Lev, que tem experiência na indústria cinematográfica, especialmente em filmes de terror. A casa de Lev é uma fachada, destinada a enganar as pessoas, e Pavel confia nele sobre a natureza intratável de Grisha, e eles elaboram uma estratégia para reformá-lo. Uma noite, Grisha testemunha seu carro sendo rebocado e, em perseguição, é injetado com um tranquilizante, que o deixa inconsciente. Quando ele acorda, se vê vestido com roupas desconhecidas, em pé em um estábulo. O garoto do estábulo informa que ele deve selar os cavalos, ou seu senhor ficará descontente. Grisha fica perplexo, pois não tem conhecimento do senhor ou de suas expectativas. Nesse momento, o mestre Dmitri, o chefe da vila, chega com seu filho Alexis, acompanhado por seu capanga, Avdei. Dmitri ordena que Avdei chicoteie Grisha e, depois de ser açoitado e forçado a se ajoelhar, Dmitri o comanda a preparar o cavalo prontamente, ou ele receberá mais punições. Artyom, o garoto do estábulo, leva a Grisha para dentro, onde ele pede um telefone para chamar seu pai e ensinar essas pessoas uma lição. No entanto, Artyom não está ciente do conceito de telefone. Em um estado de pânico, Grisha salta imprudentemente pela janela e foge.
Procurando desesperadamente ajuda de transeuntes para alertar as autoridades, ele é recebido com confusão e incompreensão. Parece que ele foi transportado de volta a um tempo em que os avanços tecnológicos são inexistentes, especificamente na década de 1860. Abruptamente, Avda e Alexis apreendem Grisha por tentar escapar e preparam-se para executá-lo. Felizmente, Polina, a filha estimada de Dmitri, chega e suplica ao pai para poupar os prisioneiros, pois é o seu dia especial. Consequentemente, a vida de Grisha é poupada. Acima, uma majestosa águia plana, mas na realidade é um drone. Tudo isso, percebemos, é parte do plano de Anastasia e Lev com a ajuda de Pavel. Lev e Anastasia empregam sua experiência em produção de televisão para manter a farsa sem uma única falha. Câmeras discretas são meticulosamente colocadas por toda a área, até mesmo nas árvores, com um atirador de elite à disposição para administrar tranquilizantes a Grisha se o esquema sair do controle. Grisha começa a acreditar que de fato viajou de volta para o século XIX. Ele dorme no chão, levanta-se ao amanhecer e vagueia pelas florestas para se aliviar. O café da manhã consiste apenas de cebolas e quaisquer transgressões resultam em punição. Um dia, enquanto descansava no campo, Grisha ouve Polina chorando. Ela confidencia a ele que seu pai deseja que ela se case com um homem idoso e rico. Em vez de expressar simpatia, Grisha opina que essa é uma decisão favorável porque o homem inevitavelmente falecerá, permitindo que Polina herde toda a sua riqueza e propriedade. Eventualmente, Grisha rouba uma galinha devido à sua insatisfação com a dieta vegetariana. Apesar da apreensão de Artyom, ele cozinha a galinha para Grisha. Infelizmente, Grisha consome a ave inteira sem oferecer nenhuma para Artyom, que fica arrasado, pois agora não tem nada para comer. Ao descobrir a ave roubada, Avda ameaça administrar chicotadas em um indivíduo aleatório se o culpado não se apresentar. Grisha não mostra remorso e assiste silenciosamente enquanto Artyom é submetido à punição. Mais tarde, Artyom revela a Grisha suas marcas de chicote, que o assustam, mas são apenas maquiagem habilidosa. No entanto, Grisha permanece apático. Enquanto isso, Grisha observa enquanto uma jovem mulher elegantemente desmonta de um cavalo, mas seu vestido fica preso, revelando suas roupas íntimas. Inicialmente, a mente de Grisha é excitada pela visão, mas logo percebe que a mulher está vestindo lingerie contemporânea. Apesar dessa realização, ele impulsivamente corre atrás dela, derrubando-a no chão na tentativa de ter outro vislumbre de suas roupas íntimas. Felizmente, outros aldeões intervêm e ela consegue fugir. Em outro lugar, Pavel está indignado com a falta de mudança no comportamento de Grisha, já que ele continua sendo uma pessoa egoísta e dominadora, impondo-se sobre as mulheres. Pavel considera encerrar o projeto, mas então ocorre um desenvolvimento inesperado. Grisha expressa seu desejo de se desculpar com a garota, Lisa. Inicialmente, os aldeões o ignoram, mas a contrição e a genuína desculpa de Grisha conquistam Lisa, e ela o perdoa. Alguns dias depois, a vila se prepara para o festival Ivan Kupala, uma celebração tradicional considerada a noite mais encantadora do ano. A lenda diz que qualquer casal que passar a noite junta permanecerá junto pelo resto de suas vidas. Seguindo o roteiro dos produtores, Polina se aproxima de Grisha e confessa que a perspectiva de um casamento arranjado é insuportável, e por isso ela pretende pular no lago naquela noite. Os produtores esperam que Grisha vá atrás de Polina para salvá-la, mas ele acaba se apaixonando cada vez mais por Lisa e se esquece de Polina. Grisha revela a Lisa que vem do futuro e descreve as maravilhas que testemunhou. Sua conversa é interrompida por Artyom, que informa que Polina está tentando se afogar. A princípio, Grisha acha que é uma brincadeira, mas ao perceber que não é, ele corre para o lago para resgatá-la. Apesar das tentativas de sedução de Polina, Grisha consegue resistir e vai embora. Na sala de controle, as pessoas estão confusas sobre por que Grisha rejeitou a oportunidade. Grisha quer passar a noite com Lisa para ver se a lenda se tornará realidade para eles, mas Lisa não está interessada e bate a porta na cara dele. No dia seguinte, Lev diz a Lisa que Polina já não é mais o centro de interesse de Grisha, e agora é a vez dela de desempenhar o papel. Todos concordam com isso, exceto Alexis, que não está muito feliz em ver sua namorada envolvida assim, mas Lisa lembra ele que todos estão lá para fazer de Grisha uma pessoa melhor. Agora, Grisha e Lisa passam mais tempo juntos e começam a se aproximar. Enquanto isso, Alexis e Polina estão ambos zangados. Alexis está chateado porque sua namorada deveria ser amante de Grisha, enquanto Polina está furiosa porque foi substituída no papel principal. Sua intimidade cresce, e eles acabam dormindo juntos.
No entanto, no momento em que são pegos dentro de um carrinho, Lisa fica extremamente magoada ao ver seu namorado traindo-a, e Grisha fica chocado porque pensava que eles eram irmãos. Como eles devem interpretar os papéis de irmãos no palco e acabaram de fazer algo inapropriado, eles são demitidos do show. Depois, Grisha confessa seu desejo de casar com Lisa, emocionado por seu crescimento pessoal, e ela responde com um beijo. No mundo tangível, a alegria irrompe na sala de controle, já que Grisha finalmente experimenta compaixão e adoração. Enquanto isso, Polina e Alexis, que foram demitidos, comparecem a uma entrevista de emprego e revelam que o filho do bilionário Pavel foi sequestrado e está sendo cruelmente torturado. A polícia anuncia uma investigação no noticiário, e quando o Pavel toma conhecimento disso, ele fica frenético e ordena que o projeto seja interrompido. Lev aconselha que é prematuro e que ainda tem a oportunidade de organizar um último ato heróico para garantir o triunfo de Grisha. Lev reúne um grupo de mongóis que receberam uma oferta abundante de comida, mas seu líder deseja uma mulher. Assim, ele seleciona uma mulher da multidão, e seu pai se esforça para impedi-los. O líder mongol concede ao pai a oportunidade de lutar contra um de seus soldados em um duelo para garantir a liberdade de sua filha. No confronto, o pai perde a vida, e seu sangue serve como pagamento suficiente pela emancipação de sua filha. O líder então escolhe Lisa como sua próxima mulher, e como ela não tem ninguém para defendê-la, ela deve confiar em sua própria coragem. Lisa pede ajuda a Grisha, mas seu medo da aparência dos mongóis faz com que ele fuja. No entanto, ele logo retorna a cavalo e luta contra os mongóis, eventualmente escapando com Lisa. Quando partem, a polícia chega ao local, mas Lev inventa uma história sobre filmagem, e os policiais saem sem fazer nenhuma prisão. Grisha e Lisa atravessam a floresta e encontram uma estação de gasolina inesperadamente. Lisa então conta tudo para Grisha, mas no meio de sua explicação, um atirador o incapacita. Grisha acorda em um hospital e é recebido por Pavel, revelando que esteve em coma pelos últimos 3 meses. Após sua recuperação, Grisha volta ao seu estilo de vida indulgente anterior, mas já não tem mais apelo para ele. Em vez disso, ele deseja voltar à vila e estar com Lisa. Ele até visita a polícia e oferece seu carro esportivo como pedido de desculpas. Uma noite em um clube, Grisha encontra coincidentemente Polina e Alexis, que informam sobre o falso set de filmagem e o guiam até o local de trabalho de Lisa. Lá, ele descobre que Lisa trabalha como treinadora de cavalos. Ao vê-la novamente, Grisha pergunta se tudo o que compartilharam era genuíno, ao que Lisa confirma, e eles se beijam apaixonadamente, embarcando em um novo capítulo em seu relacionamento. Grisha expressa posteriormente gratidão ao seu pai por ajudá-lo a se tornar uma pessoa melhor. Ele embarca em uma nova carreira, continuando o ambicioso projeto de seu pai. A partir daí, Grisha é mentor e guia da juventude rica e privilegiada trazida para a aldeia, ajudando-os a descobrir um caminho mais significativo e satisfatório. Olá e bem-vindos ao canal Resumo de Filmes. O filme de hoje é a história verdadeira do sequestro de uma jovem chamada Colleen Stan, e sua luta pela sobrevivência enquanto está presa e sua batalha para escapar das mãos de seus sequestradores. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. O filme começa com uma cena ambientada em uma floresta à noite, onde um homem chamado Khan e sua esposa assustada Jan estão dirigindo em seu carro. Khan para o carro e instrui Jan a sair. Em seguida, remove um corpo morto do porta-malas e o arrasta para a floresta. Depois de enterrar o corpo, o casal vai embora. A história então salta para 17 de maio de 1977, no norte da Califórnia, onde uma jovem chamada Colleen está pedindo carona. Khan e Jan a pegam e oferecem para levá-la até Vestuou. Durante a viagem, Colleen conta sobre seus planos para surpreender uma amiga em seu aniversário. Eles param em um posto de gasolina, e Khan retira uma caixa de madeira do porta-malas e a coloca no banco de trás. Eles continuam a jornada e sugerem ir às montanhas para explorar algumas cavernas, ao qual Colleen concorda relutantemente. Quando eles param, já leva Colleen mais fundo na floresta e, de repente, Khan aparece com uma faca e a força a cumprir suas exigências. Ele coloca uma venda nos olhos dela, coloca sua cabeça em uma caixa e a leva para a casa deles, onde a trancam no porão. Após descerem para o porão, Khan amarrou e despiu sua vítima, Colleen, enquanto Jan assistia em silêncio. Para o desespero de Colleen, Khan então procedeu a torturá-la, instruindo Jan a buscar uma caixa. A caixa foi colocada sobre a cabeça de Colleen e ela foi presa a uma mesa. Completamente inconsciente do motivo pelo qual havia sido sequestrada ou o que aconteceria com ela em seguida, Colleen foi deixada sozinha enquanto Khan foi trabalhar no dia seguinte,
com Jean se sentindo culpada e rezando por perdão. Os gritos de Colleen interromperam a oração de Jean, levando-a a pegar uma espingarda e ir para o porão. Apesar dos apelos desesperados de Colleen por misericórdia, Jean ignorou-a e deixou-a sozinha. Naquela noite, Khan voltou para casa com um banheiro químico, usando-o como meio de humilhar e torturar Colleen. Quando Jean expressou sua preocupação com o comportamento de Khan, ele lembrou-a de que ela sabia sobre suas tendências antes de se casarem e insistiu que eles deviam manter Colleen até descobrirem o que fazer com ela. Jean concordou relutantemente, mas apenas sob a condição de que Khan não dormisse com Colleen. Khan então construiu uma caixa de madeira e trancou Colleen dentro dela. Presa e aterrorizada, Colleen refletiu sobre memórias mais felizes com seu pai e lamentou ter recusado a oferta dele de pagar sua passagem de ônibus para a Califórnia. Na cena seguinte, testemunhamos uma ligação telefônica feita para a família de Colleen informando sobre o seu fracasso em chegar ao destino. A família fica chocada e decide informar as autoridades e fazer um boletim de pessoa desaparecida. Infelizmente, a polícia informa que Colleen é adulta e legalmente permitida a ir para onde escolher. A cena subsequente acontece 231 dias após o sequestro de Colleen. Khan e Jean retornam para casa após a cirurgia de Jean, e seu vizinho, que também é seu senhorio, pergunta sobre a manutenção do forno do porão. Ao inspecionar o forno, Khan descobre uma revista contendo um contrato de escravidão e coage Jean a imprimi-lo. Khan ameaça Jean, revelando sua filiação com um poderoso grupo de proprietários de escravos que prejudicará Colleen e sua família se ela tentar escapar. Sentindo-se impotente, Jean assina o contrato sob coerção. No dia seguinte, Colleen recebe o nome de Kai e é instruída a se referir a ele como mestre e a sua esposa como senhora. Kai também lhe fornece um conjunto de regras, incluindo a regra principal chamada de regra de atenção. Sempre que Kai diz atenção, Colleen é obrigada a ficar nua e levantar as mãos no ar. Khan testa sua obediência ordenando que ela siga a regra de atenção na presença de Janeiro. Alguns dias depois, enquanto Khan está fora, o vizinho pergunta novamente sobre o forno. Ao retornar, Khan informa a Jean que eles devem desocupar a propriedade. Em setembro de 1978, Jean dá à luz seu filho em sua nova casa remota, enquanto Colleen permanece presa em uma caixa sob a cama. Após o nascimento bem-sucedido do filho, Khan permite que Colleen segure sua filha recém-nascida, Amber. Na próxima cena, Khan leva Colleen para fora e a leva de carro para a floresta para coletar lenha. Colleen expressa seu desejo de ver sua família, mas Khan inicialmente nega, afirmando que ela precisa provar sua lealdade primeiro. Enquanto cortava madeira com um machado, Khan acidentalmente se corta na perna e desmaia. Colleen pensa em fugir, mas escolhe ajudar Khan levando-o de volta para casa e cuidando de sua ferida. No entanto, Jean fica com ciúmes e irritada ao ver Colleen cuidando de Khan e a empurra para o lado. Mais tarde naquela noite, Jean diz a Khan que não gosta de vê-lo com Colleen. Khan sugere que ambas as mulheres possam estar com ele, e Jean relutantemente concorda. Eles têm uma homenagem atroz, mas Jean fica doente e chateada, dizendo a Khan para nunca mais tocar em Colleen novamente. Mais de 1395 dias se passaram desde o sequestro de Colleen, e sua condição se deteriorou. Jean lhe dá restos de comida, e Colleen é mantida em uma caixa. Um dia, Colleen vê Amber, que agora é adulta, e percebe o quanto tempo passou. A família deixa Colleen sozinha em casa durante uma viagem, e ela fica sobrecarregada por seus pensamentos e tem visões de conversar com o padre e sua mãe orando por ela. Colleen quebra a parte inferior da caixa, e alguns dias depois, Khan descobre que ela está desaparecida. Ele eventualmente a encontra no banheiro e diz que ela pode visitar sua família, mas ela deve provar sua confiança primeiro. Ele lhe dá uma espingarda e diz para ela atirar em si mesma, o que ela faz com lágrimas nos olhos. Ela sente um alívio quando a arma acaba as balas. A mente distorcida de Khan estava por trás de tudo isso. Era tudo apenas um jogo para ele. Mais tarde, eles viajam para o lugar da família de Colleen. No caminho, Khan avisa Colleen que a empresa está de olho nela e que ela não deve revelar nada sobre seu cativeiro. Quando chegam, a família de Colleen fica radiante e emocionada por vê-la viva. Eles haviam acreditado que ela estava morta. Depois de um tempo, Khan sai com pressa, o que a irmã de Colleen acha suspeito. Mais tarde, quando a família pergunta a Colleen onde ela esteve todo esse tempo, ela permanece em silêncio e vai dormir. Na cozinha, ela ajuda a irmã com a louça. Bonnie pergunta novamente sobre sua ausência, mas Khan interrompe quando entra na sala. Ele cumprimenta todos e os surpreende ao anunciar que ele e Colleen estão se casando. Apesar de incertos, a família de Colleen acredita em Khan e se pergunta por que ela não mencionou isso antes. Colleen explica que não mencionou porque ainda não estava oficializado. Mais tarde,
Testemunhamos Colleen e Khan discutindo a perspectiva de começar uma família juntos enquanto deitados na cama de sua casa. Jean ouve a conversa e fica farta. Na manhã seguinte, Jean decide pedir o divórcio e deixar a casa, levando Amber com ela. Quando Khan tenta impedi-la, Jean ameaça ir à polícia, fazendo Khan advertir que ela também enfrentaria a prisão. Mais tarde, um Khan abatido senta na sala, onde Colleen tenta confortá-lo. Kim interrompe e desconta sua frustração em Colleen, tirando suas roupas e a trancando em um porão que Khan construiu em sua oficina antes de partir. A cena seguinte mostra Jean em uma igreja, rezando e chorando copiosamente, enquanto Colleen fica no porão, suportando temperaturas congelantes e a inundação de água da chuva. Eventualmente, Jean retorna para casa, abre a porta do porão e liberta Colleen. Ela avisa Colleen que Khan é perigoso e já havia sequestrado e matado uma garota devido aos ferimentos sofridos durante a tortura. Enquanto isso, Khan volta para o galpão com uma pá, apenas para descobrir que Colleen não está lá. A cena então muda para Jean dirigindo Colleen até um ponto de ônibus, onde Colleen expressa preocupação com Jean e oferece um lugar para ela ficar se não tiver para onde ir. Jean se sente culpada e confessa que a empresa para a qual estavam trabalhando era falsa e não existia de verdade. Essa revelação devastou Colleen, que havia sido mantida em cativeiro e forçada a fazer coisas indizíveis piores do que um animal. O filme termina com Colleen embarcando em um ônibus para se reunir com sua família, enquanto Khan é mostrado sozinho em seu quarto, chorando incontrolavelmente ao perceber que perdeu tudo. Muito obrigado por assistirem a esse vídeo até agora. Olá e bem-vindo ao canal Resumo de Filmes. Este filme conta a história de Léo, um alcoólatra desesperado que aceita uma oferta de emprego para ser cuidador de uma mulher paraplégica chamada Muriel em Cartagena. A história explora temas de redenção, amizade e autodescoberta. Não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Vamos ao filme. Em busca de emprego, Léo, um alcoólatra desesperado, atende ao convite de seu amigo Rodrigo para uma entrevista na casa de uma mulher paralisada em Cartagena. Ao chegar lá, ele conhece Lúcia, a enfermeira e amiga da proprietária da casa, que o guia até o quarto de Muriel. Muriel explica que as garotas anteriores que trabalharam para ela fugiram em menos de uma semana, e ela procura alguém mais persistente. Ela também descobre que Léo não tem as habilidades necessárias, exceto cozinhar, que ele aprendeu no exército. Muriel o encarrega de cozinhar o jantar antes das 20 horas e trocar suas fraldas e cuidar do seu corpo. No entanto, Léo está preocupado com seu vício, que fica evidente quando ele bebe uma garrafa de álcool encontrada na cozinha. Lúcia informa a Léo que cerca de 40 garotas já saíram antes dele. Às 3 da manhã, a percussão é usada para induzir a urinação de Muriel, e Léo é ensinado a fazê-lo. No dia seguinte, Muriel lembra Léo da percussão às 10 horas em ponto. Apesar dos desafios, Léo completa as tarefas atribuídas a ele. Lúcia diz a Léo que Muriel ficaria sem comer e sujaria a cama se ele fugisse, mas oferece-lhe uma bebida antes de pedir-lhe para ajudar a pendurar a roupa. De acordo com o relato, Muriel se envolveu em um trágico acidente com seu noivo e o motorista deles há 3 anos. O motorista faleceu no local, e o noivo francês deixou o país logo depois. Desde então, Muriel foi deixada principalmente por conta própria, com seu único visitante ocasional sendo seu pai. Léo tende a sair e beber até cair, retornando de manhã para descobrir o que aconteceu durante sua ausência. Um dia, ele descobre que Lucy ganhou uma discussão com Muriel porque apostou que o noivo voltaria naquele dia. Mais tarde, Léo vai ao mercado e quase é roubado por uma garota local, mas a deixa ir depois de sentir a faca que ela apresentou. Em casa, Muriel canta músicas francesas e Léo vê sua protegida de bom humor pela primeira vez. No entanto, Léo também percebe Lucy injetando algo em sua veia durante o jantar. Muriel grita com Léo por servir peixe, mas ele finalmente a convence a comê-lo removendo todos os ossos. Lúcia mais tarde conta a Léo que Muriel nunca sai de casa porque tem medo de escadas e do sol. Apesar dos avisos, Léo bebe álcool novamente e chega atrasado para o trabalho no dia seguinte. No entanto, Lúcia lhe dá um envelope com seu salário e diz que ele receberá semanalmente. Léo decide então trabalhar em turnos. Ele também vai à academia com seu velho amigo Rodrigo, que o apresenta aos seus alunos como um campeão de boxe europeu apelidado de Intocável devido à sua velocidade. Mais tarde, no trabalho, Lúcia convida Léo para pintar seu retrato, e Muriel pede para que ele leia em voz alta de um livro, dizendo que não se importa se isso se tornar parte de seu trabalho. Léo também assiste a uma luta de boxe, mas Muriel fala mal sobre o esporte e manda um homem fazer chá,
que mais tarde desfruta de ver o rosto sorridente de Léo em seu tempo livre. Léo visita Jean e é oferecida a chance de se tornar treinador de duas meninas, Miranda e Lena, em preparação para uma luta em Cartagena. No entanto, ao ver Lena, Léo a reconhece como uma ladra do mercado. Apesar disso, ele sugere uma sessão de sparring com ela, que relutantemente concorda. Durante a sessão, Lena recebe um forte golpe no rosto de seu parceiro, indicando negócios inacabados do mercado. Léo então convida Muriel para levar Lena para sair, e eles encontram um homem que vendava os olhos de Muriel e brincava com óleos essenciais. No dia seguinte, Léo concorda com a proposta de Rodrigo de treinar Lena e Miranda, com uma aposta de $5.000 nas meninas e uma promessa de perdoar uma dívida que Léo tem com ele se Lena ganhar. Mais tarde, Muriel pede a Léo para levá-la para passear e, durante a conversa, ela expressa seu amor pelo mar, enquanto Léo admite que não sabe nadar. Ela também pergunta sobre sua vida pessoal. A mulher responde dizendo que ele provavelmente bebe como todos os homens, e Léo espera por Lena perto da casa de seu pai. Ele tenta convencê-la a treinar para o campeonato e parar de se vender devido à pobreza. Lena retruca que sua vida está predeterminada depois de ter sido estuprada quando jovem, mas Léo promete a ela $500 se ela vencer, e ela eventualmente concorda. Léo treina Lena nos movimentos de Miranda durante o treinamento, mas percebe que Lena falta força. Ele a deixa comer e sai para beber. Lena então espanca uma loira desconhecida, e Léo é espancado pelos amigos da loira. Léo pede a Lena para dizer a Lúcia que ele ficará fora por alguns dias, e Lena concorda. Léo começa a treinar Lena, e eles se aproximam, mas Muriel demite Léo em um acesso de raiva. Lena fica com Leia, e Léo volta a beber. Ele acorda na casa de Muriel, e eles discutem. Léo menciona uma carta que sua esposa deixou para ele, e Muriel o interrompe. Lúcia avisa Léo sobre uma luta em que ele participará que o impedirá de trabalhar por 2 dias. No dia da luta, Lena nocauteia Miranda com o apoio de Léo. Lena encontra um bilhete de despedida de seu marido em sua cama, e ele a informa que Rodrigo lhe dará seus ganhos. Léo pede a Rodrigo um carro e leva Muriel ao mar. Eles realizam seu antigo sonho, e o filme termina feliz. Bem-vindo ao canal Resumo de Filmes. Você está preparado para sentir o terror correndo pelas suas veias? Conheça a história de Tara, uma jovem que recebe uma ligação estranha e se vê presa em um jogo mortal. Embarque nessa história de suspense e descubra quem é o criminoso por trás desse jogo. Não perca tempo e assista agora mesmo. Tara está na cozinha dela, enviando mensagens para sua amiga quando recebe uma ligação em sua linha fixa de um homem se identificando como Charlie, perguntando por Cristina. Eles começam a conversar sobre filmes de terror e ele menciona o filme Stab, relacionando com a situação atual. Ele pergunta se Tara quer jogar um jogo, mas ela desliga com medo. Tara usa seu telefone para trancar todas as portas da casa, mas logo depois sua amiga Amber liga na linha fixa, instando-a a atender. Tara está confusa porque havia trancado todas as portas e não há como Amber saber que o telefone está tocando. No entanto, Amber diz a Tara que ela precisa atender o telefone ou então perderá sua vida. Quando Tara atende, descobre que é Charlie do outro lado, usando o telefone de Amber para mostrá-la a Tara. Charlie quer jogar um jogo de trivia sobre o filme Stab para ajudar Tara a sobreviver à noite. Tara responde corretamente as 2 primeiras perguntas, mas na terceira, erra, colocando Amber em perigo. Tara tenta salvar sua amiga correndo para fora da casa, mas o agressor espera na porta da frente e a esfaqueia. Tara consegue fechar a porta e chamar a polícia, mas o agressor continua destrancando as portas enquanto ela as tranca novamente, criando uma situação aterrorizante para Tara. O telefone da linha fixa toca novamente e Tara atende. Charlie está do outro lado, perguntando se ela acha que ele entrou em casa antes dela trancar as portas. Antes que ela possa responder, ele ataca por trás e a esfaqueia. Tara luta de volta, mas Charlie a domina e a cena termina em um local diferente. Na próxima cena, vemos Sam sentada do lado de fora de um prédio quando seu colega de trabalho, Rishi, sai para encontrá-la. Eles se beijam, mas então Sam recebe uma mensagem de Wei sobre sua irmã, Tara. Ela liga para ele e descobre que Tara foi esfaqueada. Depois de compartilhar a notícia com Rishi, Sam decide visitar sua irmã, que ainda está viva. Na cena seguinte, um grupo de estudantes do ensino médio discute o criminoso misterioso e a condição de Tara. Eles observam um homem chamado Vince parado à distância e falam sobre ele ser estranho. Logo depois, um deles recebe uma mensagem de Tara e eles se preparam para visitá-la. Em outra cena, Rishi e Sam estão dirigindo e falando sobre o filme Stab.
Rishi pergunta por que alguém iria querer prejudicar sua irmã. Quando chegam ao hospital, veem Tara com seus amigos ao lado dela. Sam quer um tempo sozinha com sua irmã e durante esse tempo, Tara chora. A cena então muda para um bar onde a gangue discute Sam e sua família. Eles também consideram uns aos outros como suspeitos por serem um criminoso mascarado. Vince se aproxima deles querendo ficar com uma das garotas, mas seu namorado, Chad, se ofende e enfrenta Vince. Vince saca uma faca e o bartender o manda embora ou chamará a polícia. Do lado de fora, Vince fica atrás do bar e urina. Um carro liga seus faróis e ele vai investigar, mas não há ninguém dentro. Atrás dele, no entanto, está o perpetrador mascarado, que esfaqueia Vince e o deixa no chão. Na próxima cena, Sam acorda perto de Tara e sai para tomar seus remédios. Ela é surpreendida por um homem lá que ela havia insultado anteriormente. Ele diz a ela que ela não pode fugir de quem ela é. Quando ele sai, Sam recebe uma ligação do criminoso, que diz saber o segredo de sua família e a ameaça. Ela o desafia a ir atrás dela, e ele o faz surpreendendo-a por trás. Sam luta para mantê-lo afastado, mas consegue escapar. Ela encontra um policial e informa a situação. Ele corre para a cafeteria, mas não encontra ninguém lá. Mais tarde, o xerife Hicks fala com Sam sozinho e diz que ela não está ajudando-os. Depois de dizer a Sam que quer que ela vá embora com Rishi, Sam conversa com Tara sozinha e começa a contar sobre o passado distante. Sam descobriu nos antigos diários de sua mãe que ela era filha de outro homem. Quando ela apresentou os diários para a mãe deles, seu pai saiu de casa porque não sabia disso até aquele momento. Enquanto compartilha uma história sobre sua verdadeira paternidade, Sam fica emocional e pede desculpas à sua irmã Tara. Rishi ouve a conversa deles e confessa seu amor por Sam. Mais tarde, Sam e Rishi visitam um homem que sobreviveu aos ataques do assassino mascarado. Ele revela segredos importantes, incluindo o fato de que o assassino está entre seu grupo de amigos, especificamente Tara. Apesar de suas súplicas por ajuda, Stu, outro sobrevivente, se recusa a se envolver novamente. Enquanto isso, Sidney Prescott recebe uma ligação de Dewey alertando que os assassinatos começaram novamente e a aconselha a se afastar. Quando Dewey encontra Sam e Rishi, eles descobrem que os amigos de Tara estão todos reunidos em uma casa. Sam revela a identidade de seu verdadeiro pai e o grupo discute a situação, com Amber revelando que Stu, a irmã da Mama Stumacher de Vince, foi um dos assassinos originais. Sam observa que as 3 primeiras vítimas eram todas relacionadas aos assassinos originais, levando Mindy a sugerir que o assassino atual está fazendo um requel. Liv pergunta quem é o próximo na fila, e seguindo as regras de Raquel, Mindy declara que a próxima pessoa deve estar ligada à anterior. Em seguida, acusa Sam de ser Ghostface, baseando-se na lógica da sequência. Sam fica enfurecida e sai correndo. Enquanto dirige, ela vê um homem do carro anterior no banco de trás, mas é apenas uma alucinação. Ele alerta que Ghostface está solta e ameaça ela e Tara. O homem insiste que Sam precisa confrontar a verdade e destruir certas pessoas. Mais tarde, a xerife Hicks ouve barulhos estranhos em sua casa e pega uma faca para investigar. Para sua tranquilidade, ela encontra seu filho Wes. Enquanto está fora comprando sushi, ela recebe uma ligação de Ghostface e questiona suas intenções. Após ameaçar seu filho, ela volta para casa correndo com as sirenes ligadas. No entanto, ela não consegue entrar em contato com Wes, que está no chuveiro. Quando ela chega em casa, Ghostface a ataca na entrada. Enquanto isso, Wes prepara a mesa para o jantar e ouve algo suspeito. Ele nota que a porta da frente está aberta e a fecha, apenas para ser confrontado por Ghostface. O menino tenta se defender, mas o assassino mascarado tira sua vida. Mais tarde, Sam chega a casa e vê policiais cercando-a. Um policial informa a ela que ambos estão mortos. Pouco depois, Gail chega e encontra Sam, que conta o que aconteceu. Gail vê Dewey e o agride porque ele alertou sobre Ghostface através de uma mensagem de texto. Eles discutem e conversam sobre o passado, o que deixa Gail emocionada. Sam sai para verificar Tara e Dewey a acompanha ao hospital. Enquanto Tara está se movimentando em sua cadeira de rodas, ela ouve algo e encontra um policial morto. Ela tenta pegar a arma dele, mas ela não está lá. Tara entra em uma sala e é atacada por Ghostface, mas consegue derrubá-lo e escapar. Ghostface liga para Sam, dando a ela a escolha entre deixar Rishi ou Tara viver. Sam chega com Dewey e atira em Ghostface, mas ele escapa. Dewey luta contra Ghostface e consegue feri-lo, mas Ghostface acaba matando-o. Gail presencia um evento trágico e fica arrasada com a perda. Mais tarde, Sam junta-se a ela para falar sobre Dewey, e Gail diz-lhe que as suas ações ajudaram as pessoas.
Sidney aborda então Gail e eles discutem o medo de Sam de se tornar como seu pai, mas Tara garante a Sam que ela nunca poderia ser como ele. O grupo então troca "Eu te amo" antes de Sam sair com Tara e Rishi. No entanto, Sidney revela que colocou um rastreador no carro de Sam e junta-se a Gail para tentar convencer Sam a ficar. Apesar dos seus esforços, Sam conduz-se embora. O grupo percebe que Tara não tem o seu inalador e decide ir à casa de Amber para recuperar um. Na festa na casa de Amber, Chad é íntimo com Liv, mas recusa-se a ir para cima com ela, temendo que ela possa ser Ghostface. Chad é mais tarde atacado por Ghostface e mal consegue escapar. Sam e Rishi chegam à festa e evacuam todos. Mindy fica suspeita de Liv quando ela não sabe do paradeiro de Chad, mas Liv defende-se apontando que nos filmes de terror, geralmente é o perito quem morre. Mais tarde, Sam recebe uma ligação de Sidney que avisa para sair da casa porque há assassinos lá. Enquanto isso, Mindy assiste Ghostface atacar um dos personagens. Sam corre para ajudar e lutam contra o assassino. Mais tarde, todos se reúnem na mesma sala e acusam Liv de ser assassina quando ela afirma ter encontrado Chad do lado de fora. Amber saca de uma arma e tenta atirar em Liv, mas Tara intervém. Sam retira-se para o porão com Rishi e suspeita que Tara possa ser o outro assassino. Quando Gail e Sidney chegam à casa, armam-se com armas. Amber finge estar ferida e Gail pensa que é uma armadilha, levando Amber a atirar em Gail. Sidney atira de volta em Amber, mas erra e Amber recua para o interior. Entretanto, Sam encontra sua irmã amarrada num armário, mas fica fixada nela de uma maneira estranha. Sidney procura a casa e Ghostface liga-lhe, mas ela pensa que é Amber. Ela atira através de uma porta e fere acidentalmente Rishi. Ghostface então sai para lutar com ela, e ambos caem para um nível inferior. Rishi e Ghostface tentam pegar a arma de Sidney, mas Sam acaba ficando com ela. Rishi se revela como o segundo assassino e passa tempo falando sobre a má qualidade dos filmes Stab. Ele também diz a Sam que ela é a vilã deste filme. Sidney tenta escapar, mas é esfaqueada por Amber, deixando todas as 3 mulheres feridas. Rishi ordena que Amber tire Tara do armário, mas ela não está lá. Tara usa uma muleta para atacar Amber enquanto Sam luta com Rishi. Gail e Sidney se juntam à luta e Amber acidentalmente coloca fogo no fogão. Gail atira em Amber, fazendo-a cair na chama e queimar. Enquanto isso, Rishi procura por Sam e a empurra a escada abaixo. Sam vê seu pai no espelho e se sente encorajada a terminar o trabalho. Ela esfaqueia Rishi repetidamente antes de Sidney e Gail se juntarem a ela. Elas ficam vitoriosas até que uma Amber queimada as ataca com uma faca, mas Tara atira e a mata. Mais tarde, a polícia chega à casa e Mindy é levada em uma maca. Chad também é encontrado vivo em uma ambulância. Sam agradece a Sidney e Gail por sua ajuda e diz a Sidney que ela estava certa em não fugir. Sidney garante a Sam que ela eventualmente ficará bem. Sam vê seu pai no reflexo e vai até Tara, prometendo ficar ao seu lado. Bem-vindos ao canal Resumo de Filmes. Não esqueçam de deixar um like e de se inscrever no canal Resumo de Filmes. O filme começa com uma jovem que parece estar em angústia, chorando e visivelmente assustada. Ela está amarrada em um porão, lutando para se libertar. Depois de conseguir escapar, ela agarra uma barra de metal e abre cautelosamente a porta do porão, apenas para confrontar seu captor, um homem chamado Herman, que está desfrutando do café da manhã. Quando ele se aproxima dela, ela tenta atacá-lo com a barra antes de correr para o porão para pegar um taco de beisebol. Embora ela o atinja com sucesso várias vezes, inexplicavelmente ela poupa a vida dele e foge, quebrando uma janela para escapar. Apesar de ter ferido o tornozelo, ela persevera e vai para um local desolado perto do rio de Los Angeles, apenas para ser atingida pelo carro de Herman enquanto tenta atravessar a rua. Herman a sequestra, a veste com um vestido de noiva e a leva para uma área isolada onde a enterra viva. Mais tarde, Herman é visto planejando sua próxima vítima, sua vizinha Rudy, e construindo uma gaiola em seu porão para aprisioná-la. Herman começa a exibir tendências psicopáticas quando começa a estudar e obcecar por Rudy. Ele até mesmo recorre a roubar cartas do lixo dela na tentativa de aprender mais sobre ela. Uma noite, ele segue Rudy e sua amiga bêbado desde um bar até a casa dela. Enquanto as meninas brincam, ele fica do lado de fora observando. Mais tarde, ele entra furtivamente no quarto dela e a nocauteia. Rudy acorda confusa e se encontra presa dentro de uma jaula no porão de Herman. O homem violentamente agarra suas mãos e começa a cortar suas unhas, que ele guarda em um pequeno frasco de maneira estranha. Rudy desmaia novamente e a cena muda para sua amiga que está procurando por ela. Quando Rudy acorda, ela vê Herman escrevendo seu nome em um pedaço de madeira com uma faca. Ela finalmente percebe o que está acontecendo e pergunta a ele onde está.
Herman oferece água, pão e um recipiente para suas necessidades, mas Rudy perde a compostura e grita com ele para deixá-la ir embora. Herman explica que o porão é a prova de som e a jaula é propositalmente construída para que ninguém possa ouvi-la. No entanto, ele não responde quando ela pergunta o que ele planeja fazer com ela e sai. No dia seguinte, Rudy acorda e vê todas as ferramentas que o psicopata guarda no porão. Ela tenta subir para escapar através de uma brecha e quase consegue, mas perde a esperança e desaba no chão em lágrimas. Mais tarde, Herman traz seu almoço e sugere que ela coma. Ele assegura que não vai matá-la, mas precisa tirar seu sangue. Ele pede a Rudy que dê a ele a mão, mas ela está com medo demais para obedecer. Herman explica a Rudy que doar sangue será uma experiência indolor, mas quando Rudy se recusa, Herman a culpa por obrigá-lo a tomar medidas drásticas. Herman informa a Rudy de que as coisas teriam sido muito mais fáceis se ela tivesse apenas ouvido. Após extrair o sangue, Herman coloca em um frasco ao lado de lembranças coletadas de suas vítimas anteriores. Enquanto isso, o amigo de Rudy relata seu desaparecimento à polícia, deixando Rudy sem saber o que aconteceu com ela e extremamente ansiosa. Mais tarde, quando Rudy acorda, ela encontra a porta da jaula aberta, e um cadáver coberto de vermes modernos agarra sua mão. O cadáver, uma mulher em um vestido de casamento, aterroriza Rudy. Felizmente, acaba sendo apenas um pesadelo. No dia seguinte, Rudy percebe um prego saindo um pouco da jaula e tenta removê-lo, mas falha. Logo depois, Herman chega e traz o almoço dela. Rudy pergunta sobre a vítima anterior, levando Herman a olhar ao redor e revelando que ele mantém fotos de todas as garotas que sequestrou. Mais tarde, vemos Herman coletando o excremento de Rudy e armazenando em um frasco, causando um colapso emocional em Rudy, fazendo-a implorar por sua vida. Herman ri e a tranquiliza, garantindo que não a machucará. Em seguida, ele vai à loja de conveniência comprar lanches para ela. O amigo de Rudy espalha cartazes pela cidade sobre seu desaparecimento, enquanto Rudy tem outro pesadelo em que vê Herman enterrando uma garota. Ela usa as próprias mãos para cavar e descobre que a garota está vestindo um vestido de noiva com um saco plástico sobre a cabeça. Rudy acorda abruptamente e entra em contato com Herman para informá-lo que começou seu ciclo menstrual. Herman pede suas roupas íntimas sujas e promete trazer novas. Depois de voltar com o jantar, ela pede para ele comprar tampões para ela. Durante a refeição, Rudy compartilha algumas informações sobre sua família e até alimenta Herman com um bolo na mão. O comportamento de Herman amolece e ele não a vê mais como seu próximo alvo. No entanto, quando Rudy tenta remover o prego da parede, Herman pega seu experimento e o guarda em um frasco, e então começa a contar sobre sua vítima anterior. Herman compartilha que achou que a garota estava apaixonada por ele, mas Rudy ri e diz que a garota só agia por medo. Revoltado, Herman diz que não quer mais falar com ela e a avisa para parar de falar ou ele irá privá-la de comida. Mais tarde naquela noite, Herman volta à loja de conveniência para comprar algo para sua dor de estômago. Quando a atendente o insulta, ele a olha ameaçadoramente. Depois que o turno dela acaba, Herman a ataca com um taco de beisebol e volta para casa para limpar como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte, Rudy liga repetidamente para Herman, mas ele a ignora. Mais tarde, quando ele finalmente abre a porta, ela pede desculpas por seus comentários anteriores e pede comida, mas Herman bate a porta na cara dela. Rudy tem pesadelos vívidos em que vê as vítimas anteriores de Herman sendo torturadas. Ela alucina e tenta alcançar um balde de água, mas sem sucesso. Herman volta com comida e água, mas não fala com ela. Enquanto isso, os amigos de Rudy continuam procurando por ela, mas não têm sorte. Uma noite, Herman pergunta a Rudy se ela já pensou em se casar, e ela responde que sim, se conhecesse a pessoa certa. Depois que Herman sai, Rudy finalmente remove o prego da parede e começa a planejar sua fuga. Na noite seguinte, enquanto Herman estava lendo, Rudy segurava um prego atrás das costas e perguntou se poderia dar uma volta no porão, alegando que suas pernas doíam. Embora Herman tenha recusado, sugeriu que poderia massagear seus pés. Rudy concordou e Herman ficou surpreso quando ela esticou as pernas para fora da grade. Nervosamente, ele começou a tocar seus pés. Rudy então pediu que ele abrisse a porta para que pudesse massagear suas costas, mas Herman ainda não estava convencido. Rudy ficou bravo e o insultou, segurando o prego firmemente na mão e dizendo para ele entrar na gaiola para brincar com ela. Embora Herman tenha sido tentado, ele não estava completamente convencido, e Rudy começou a insultá-lo novamente. Frustrado, Herman saiu e voltou mais tarde, insistindo que Rudy estava suja e precisava se lavar. Ele pediu suas roupas e a lavou com água gelada.
Rude implorou para que ele parasse e deu a ele algumas de suas roupas. Rude convenceu Herman a entrar na gaiola e brincar com ela, mas ele estava hesitante. Eventualmente, Herman foi até a casa da amiga de Rude e a sequestrou, levando-a para o porão na frente da gaiola e torturando-a. De repente, houve uma batida na porta. Herman cumprimentou as testemunhas de Jeová com uma faca nas costas, e eles rapidamente perceberam que algo estava errado. Eles ouviram gritos e testemunharam Herman esfaqueando as meninas até a morte. A amiga de Rude se recuperou e disse a ela para fingir estar inconsciente. Quando Herman voltou ao porão, Rude o distraiu enquanto sua amiga pegava a faca no chão. Quando ela tentou esfaqueá-lo, Herman se virou e agarrou o braço dela. Rude rapidamente o atingiu com um prego e a outra garota pegou o taco de beisebol e começou a bater nele. Ela então pegou as chaves e abriu o cadeado, mas de repente Herman acordou e a atacou. Rude escapou da gaiola e correu freneticamente para a cozinha enquanto Herman arrastava a outra garota para baixo do porão e amarrava as mãos dela. Herman descobriu que Rude havia escapado e foi procurá-la. Ele a encontrou em um dos quartos e ameaçou matar a amiga dela se ela não voltasse para a gaiola. Nesse momento, a outra garota apareceu e Rude atingiu Herman no ombro ferido. Rude e sua amiga escaparam para o banheiro e encontraram os corpos sem vida dos testemunhas de Jeová. Herman alcançou-as e esfaqueou a amiga de Rude repetidamente. Rude encontrou um vestido de noiva em um dos quartos e o vestiu. Ela então ligou para Herman, dizendo que o amava, e o convidou para o porão. Rude o atraiu para perto dela e o atingiu com um instrumento afiado entre as pernas, trancando-o dentro da gaiola. Na cena final, vemos Rude andando com um vestido de noiva manchado de sangue, tendo escapado de Herman.